Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o 4º episódio do Office Talks. Eu sou o Pedro. E eu sou a Júlia. Somos hosts aqui do podcast e hoje a gente vai falar sobre um tema que vai acelerar o crescimento da sua carreira. Então, se você quer acelerar, preste atenção, assiste até o final. A gente está aqui com uma mentora de carreira, professora da Conquer e uma profissional com mais de 15 anos no mercado de trabalho, super profissional. Vai falar sobre temas de liderança, gestão de pessoas, imagem pessoal, feedback e quiet quitting, né? É um tema que está sendo super falado aí hoje em dia. Agora a Ju vai apresentar um pouquinho ela e vamos lá. Bom, vou apresentar um pouquinho a Aline, um pouquinho mais aprofundado para vocês conhecerem um pouquinho dela. Ela ainda vai contar muito da história dela, mas para a gente introduzir. A Aline é carioca, paulistana, atua como gerente sênior de Product Marketing, Growth e Benefícios em um grande banco digital. É professora de pós-graduação em marketing na Escola Conquer, como o Pedro falou, mestre em inovação pela FGV e mentora de carreira e liderança. Aline, você quer fazer algum comentário a mais sobre a sua carreira, sobre você, que a gente não abordou aqui? Claro, a minha carreira é muito generalista e eu acho que isso foi um fator super positivo e um ponto bem bacana, assim, da forma como foi construída. Eu comecei a trabalhar bastante cedo, então, para você ter uma ideia, assim, eu cheguei com 21, 22 anos, eu já tinha 6, 7 anos de mercado. Eu comecei trabalhando com vendas, então foi a forma como eu entendi ali no início que eu poderia, talvez, conseguir ganhar mais dinheiro e também foi uma forma que eu consegui entender que eu aprenderia mais rápido. Então, a minha primeira parte, assim, profissional da minha vida foi muito relacionada a entender os negócios, né? Como que as pessoas vendem, como é que eu poderia vender mais, como é que eu poderia vender melhor, como é que eu ganharia comissão, e aí não teria aquele checklist de carreira que você precisava ter, né? Eu não tinha idade para isso ainda. Claro. Só interrompendo aqui, você começou a trabalhar com 21 ou ao 21 15, você já... Não, com 15, com 15 caramba. Com 15. Então, com 21 já tinha 6, 7 anos de mercado. Então, eu já terminei a faculdade, assim, na frente de muita gente. E esse é sempre um conselho que eu dou para as pessoas. O quanto mais cedo você estiver no asfalto, né, você estiver na pista ali aprendendo, você vai se desenvolver muito mais rápido e muito melhor. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu optei por começar mesmo na área comercial, que era a área onde eu vi que precisava de pessoas que queriam atingir os resultados, era performance. Uhum. Então, eu fazia de tudo ali para atingir aqueles resultados e para crescer profissionalmente naquele período. Eu cheguei aos 22 anos, eu já tinha ali alguma experiência no comercial, bem bacana. Eu também já tinha passado por 2 desligamentos, então, né, é um processo sempre difícil, você se recolocar, você entender o que está acontecendo. Eu tinha perdido meu pai com 18 anos e eu precisava ali, naquele momento, reestruturar minha vida, né? Eu precisava tentar trilhar algum caminho ali para mim. Então, quando eu cheguei e terminei a faculdade, né, finalmente ali, pensei, bom, já trabalho com vendas há muito tempo. O que eu posso fazer agora diferente, né, para complementar, né? O que seria bacana eu conseguir me desenvolver? Então, nesse período, assim, que eu terminei a faculdade, o que eu pensei foi, como é que essa meta chega para mim? E eu comecei a ter essa curiosidade de tentar aprender esse lado, né? Quando você trabalha comercial, tudo chega pronto para você atingir aquele resultado. Então, foi um momento de virada na minha carreira, quando eu falei, putz, vou tentar mudar totalmente. Comecei a me inscrever em vagas para planejamento, que é uma área muito mais analítica, uma área muito mais de dados. E aí, fui fazer o processo seletivo da Vivo. E eu fui fazer o processo, passei super bem na entrevista, né? Normal, porque eu sou vendedora, então eu ali, né? Passando e tal. E quase zerei, assim, a prova de Excel, porque não era uma coisa tão presente no meu dia a dia, eu não tinha esse lado analítico tão bom. E aí, na entrevista, foi a primeira grande lição de carreira que eu tive. O especialista que me entrevistou, ele falou assim pra mim, olha, eu gostei muito de você tem muita vontade, e apesar de você ter quase zerado a prova, eu vou te contratar, porque você vai aprender. Sim. E aí foi muito legal. Então, no decorrer da minha jornada, eu já comecei com esse ambiente muito de resultado relacionado ao comercial. Depois eu fui para a área analítica, que foi na Vivo. Então, você fica assim, embaixo d'água mesmo, né? Aprendendo, se desenvolvendo, tendo que fazer relatório, dashboard, entender KPI. E para mim foi muito bom, porque foi uma base muito boa da parte analítica ali, né? Uhum. E teve essa grande lição que hoje eu faço até hoje. Então, tudo que a gente tem aí de habilidade técnica, é mais fácil você conseguir desenvolver no dia a dia. E o mais difícil mesmo são os soft skills, né? São os people skills, que a gente fala de comunicação, que a gente fala também de você ter essa proatividade, você conseguir entender o que está acontecendo ali, né, nos cenários. Essa parte você já tinha, você só precisava da parte mais teórica das ferramentas, né? Então foi muito legal, assim, foi a primeira grande empresa que eu trabalhei, fez muita diferença. Da Vivo eu fui para a Assurant, e a Assurant é uma seguradora americana, então é tudo organizadinho, processo, as coisas acontecem, né? Você entra numa empresa super bem gerida, assim, né? E lá eu fui para cuidar de conta. E aí o que é cuidar de conta, né? Você olha desde a precificação do produto, construção de produto, canal, você olha toda a parte de gestão de conta mesmo como um todo.
Então, lá eu aprendi muito sobre como é que você gira, né? Como você roda um PNL, né? Que é o quanto você traz de lucro para a empresa, para aquela conta, e quanto tem de perda. Então, você olhava, assim, essa jornada como um todo. E aquilo, para mim, também fazia muito sentido naquele momento que eu precisava, né? Aprender, precisava me desenvolver. E um ponto muito legal também foi que desde o início sempre quis vir pra São Paulo. Eu sou carioca, né? Mas eu sempre quis vir pra São Paulo. Eu tentei vir pela Vivo, não dava certo. As transferências não funcionavam, a vaga não abria. Aí fui pra Assurance, que é aqui em Alphaville. E aí na Assurance, de fato, comecei a bater nessa porta. Falei, olha, quando tiver uma oportunidade, eu quero ir pra São Paulo. E isso também é um traço muito legal pra quem tá construindo a carreira, de você ser intencional com a sua carreira. De você dizer pras pessoas o que você quer e de você deixar claro que aquilo ali é o que faz sentido pra você. Então, eu sempre fui essa pessoa de falar, de fato, o que eu quero, né? De trazer um pouco o ponto, olha, agora não tá tão legal, agora a gente pode ir por esse lado. Ou, tipo, tô sentindo aqui que tá com um pouco de desafio. Então, na Assurance eu fiz isso, vim pra São Paulo, botei tudo no meu carro e vim embora. E aí, na Assurance foi super legal, fui pro marketing. Aí, no marketing, fui trabalhar pesquisa, fui trabalhar no IPS, a gente foi fazer a parte de experiência do cliente, que foi, assim, riquíssimo, foi muito bacana. E, no mesmo ano, eu mudei. Fui para uma startup. E aí o mundo desabou, porque eu saí de empresas muito grandes, super estabelecidas, as coisas aconteciam de uma forma super, né, redondinha. E entrei numa startup que era o mundo se acabando, assim, literalmente era tipo outra realidade. E foi muito legal, porque lá eu aprendi na pele, assim, o conceito de adaptabilidade, que é um conceito muito importante para todo mundo. E lá também eu peguei minha primeira equipe de gestão. E foi super difícil para mim, assim, eu passei por desafios muito grandes, de conseguir gerir pessoas que eram mais velhas que eu, que até tinham mais tempo de experiência que eu, que tinham mais tempo de empresa do que eu. Então, o momento da startup foi muito uma virada de chave para mim. E é aquele momento que você tem que fazer o que precisa ser feito. Então, você identifica os problemas, identifica as alavancas de crescimento, não tem muito time, é tudo muito rápido, e você tem que ir. Dessa startup, eu fui para fintech, que aí é onde também teve um boom, né, nesses últimos tempos, então as fintechs cresceram muito. Em fintech, o meu papel era muito relacionado a negócio, então eu tinha que buscar alavanca de crescimento, trazer parceiros, trazer canais, trazer produtos, isso tudo para que as pessoas usassem mais, né, o produto. E lá dentro, né, do Mercado Pago, eu tive o primeiro contato com o Growth. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque era muito legal. Eu via que as pessoas elaboravam algumas hipóteses, elas começavam a testar sobre aquilo, e elas descobriam alavancas de crescimento que talvez ninguém tinha pensado antes. Então, aquilo me chamou muita atenção. Quando eu fui para a empresa que eu tô hoje, um ponto que eu conversei com eles quando eu fui foi, olha, eu acho que tem uma oportunidade super legal da gente trazer growth para cá. Da gente estruturar, né, essa parte de engajamento, de uso, de entender o que esse usuário quer, né, qual a jornada que ele está fazendo, como é que a gente testa mais. E aí, hoje, no meu papel, eu já sou gerente de novos líderes. Então, já é uma nova fase. Sim. E aí, quando você é gestor de gestores, a coisa muda totalmente de novo. Então, o que eu costumo falar muito assim, até para os meus mentorados, é que o legal é a troca com quem já passou por todos esses níveis, né? E aí você consegue também ter esse casamento entre alguém que está no mercado, alguém que sabe os problemas que precisam ser resolvidos, alguém que já passou por aquilo ali que você às vezes está passando naquele momento. E aí uma pergunta, o growth, ele é mais ligado ao digital ou ele pode ser aplicado também, por exemplo, em bens de consumo, ao marketing tradicional? Existe um mito de que o growth é só marketing e que o growth é só marketing digital ainda. Mas, na verdade, o growth nada mais é do que um mindset. Então, é a forma como você pensa sobre as coisas. O growth, no final das contas, ele busca alavancas de crescimento. Então, você pode, sim, testar, você pode fazer hipóteses em negócios, inclusive, tradicionais. Você pode ter essa mentalidade de você testar coisas, né? De você testar um texto, testar uma chamada, de você testar, dividir a sua base de clientes em 2 e você fazer e-mails diferentes para cada um deles. Mas não é só marketing, né? E não é só marketing digital. Basicamente, o growth é você lidar como se fosse uma pequena empresa, né? Dentro de uma grande empresa. Porque quando eu estava me colocando no mercado, saindo de estagiário, quando eu procurava vagas, só aparecia analista de marketing. Aí, alguns anos depois, uns 4 anos depois, começou assim, a analista growth de marketing, era difícil encontrar só analista de marketing, e agora tudo era growth. Que diabo é growth? Eu nunca vi isso na minha vida, e agora eu saí, assim, não é mais marketing, eu tô growth, perdido. né? Agora é growth, eu nunca fui de uma área de growth, tô Por que lascado. o growth está tomando essa proporção? Porque o growth, ele reúne 4 aspectos fundamentais para um bom profissional. Ele reúne o marketing, que é, né, basicamente a gente entender do cliente, do canal e da mensagem. Ele reúne um conhecimento de produto, que é você entender o que você está fazendo para quem, qual dor você resolve, qual problema você resolve para quem. Ele resolve um ponto também muito relacionado a negócios. O growth está 100% alinhado a uma estratégia da empresa. Então, se a empresa naquele momento ela quer receita, a nossa métrica estrela, que a gente chama do growth, vai ser buscar receita.
ela tá buscando crescimento, ela tá abrindo mão um pouquinho de receita, a métrica, né, mãe do growth vai ser essa. E aí, por último, dados. E o que eu sinto também, até como uma diferenciação das pessoas de marketing hoje, que eu acho que é muito legal, se você conseguir reunir o seu conhecimento de marketing com uma visão analítica, você se diferencia de 95% dos marqueteiros. Por quê? Porque o marketing ele ficou muito tempo também voltado muito para essa parte mais de brand, de comunicação, que é muito relevante, que é muito importante, jornada, né? Mas a gente vê hoje que tem uma necessidade muito grande de dados. E o que eu vejo dentro do mercado que está acontecendo, quem que está tomando a vaga do marqueteiro? É o matemático estatístico. Então, você vê que a necessidade de saber exatas, né, de entender como as coisas funcionam, de ter essa curiosidade, de ter uma visão analítica, ela realmente está tomando uma proporção muito grande dentro do marketing para tomada de decisão e para conectar o marketing a um objetivo de negócio. Acho que o Growth ele faz isso muito bem. Resumindo, assim, o Growth, até para depois você entrar num negócio que acho que é importante, todas as empresas deveriam ter, qualquer empresa tinha que ter uma área pensada para isso, porque assim, eu comecei a puxar o trabalho em uma empresa bem tradicional, construtora e tal, e aí você foi falando, precisa disso, disso, disso. Eu falei, gente, isso só aplica a absolutamente qualquer coisa, né? Tudo. É uma forma de pensar. Então, qual é o seu principal objetivo de crescimento? Né? Como que você vai fazer essa alavanca de crescimento aparecer? Então, por exemplo, igual a gente estava falando aqui, né? Dependendo do momento, a pessoa entra numa jornada, ela desiste naquele momento do cadastro, ela desiste naquele momento de clicar no e-mail, ela não avança. Cada uma dessas etapas que a gente fala da jornada do cliente, tudo isso pode ser testado, pode ser avaliado e você pode aprender. E aí muita gente fala assim, mas eu testo pra caramba, nada dá certo, parece que tudo dá errado. O teste em si, ele não é para trazer a resposta, ele é para diminuir a incerteza. Então, no final das contas, toda vez que você testa alguma coisa, você tá aprendendo sobre aquilo. Então, o fato de não dar certo também é bom. E aí, quando você muda essa mentalidade, você pensa assim, putz, eu tô testando e não tá dando certo, tudo bem, eu também estou aprendendo, né, o que não dá certo. Você tá sabendo o caminho que você não tem que seguir, né? Pra não ficar batendo a cabeça na parede várias vezes. E o que a gente fala muito, assim, em Growth, e é um ponto muito legal do Growth, é você pensar que se você testa mais do que o seu competidor, você tá aprendendo mais do que ele. Sim. Então, esse é um ponto que você tem que ter quando você fala de crescimento de negócios, né, de mercados muito competitivos, né, da gente querer ali entender o que o cliente precisa, a gente testando mais, a gente vai conhecer melhor o nosso cliente. E, Aline, agora também mudando um pouco, você falou que isso foi na sua parte na fintech? Foi na fintech. Foi na fintech. E agora você é gestora de gestores. Isso é mais relacionado a recursos humanos, ou people, né? Agora o pessoal chama de people. Na verdade, é um crescimento natural. Então, conforme você vai avançando a sua carreira, esses níveis, eles vão também crescendo junto com você. Então, hoje, o meu primeiro desafio lá atrás era gerir um time de pessoas que eram coordenadores ou que eram analistas. Conforme você vai também crescendo, você vai precisando de pessoas mais sêniores dentro do time e você vai trazendo novos gestores. Só que trazer novos gestores e formar novos gestores é totalmente diferente de você desenvolver e formar analistas e desenvolver assistentes, né, coordenadores. Formar novos gestores significa que você tem que entender o que ele precisa de habilidade, o que ele tem que entregar de resultado e também tem uma conversa muito constante sobre as atitudes. Porque tem um ponto de cultura que eu acho que é a responsabilidade do líder. Qual que é, né, no final das contas? A responsabilidade do líder é transferir, vamos dizer assim, né, ou garantir que a cultura da empresa esteja passando. Sim. E como que o líder faz isso? Ele faz isso quando ele contrata, ele faz isso quando ele promove, ele faz isso quando ele avalia, que aí a gente está falando de desenvolvimento, e ele faz isso quando ele demite. Então, tem um ponto que é muito importante para a liderança, é entender. Quando você é líder, você tem que ter as pessoas certas, no momento certo. Será que essa é a pessoa certa para esse momento da empresa? Será que esse realmente é o ponto que eu preciso desenvolver nesse momento? E tem um outro aspecto também que eu ouvi uma vez e nunca esqueci, que fala que a cultura é aquilo que você tolera. Então, o líder ele tem esse papel muito importante de manter uma cultura alinhada, né? De trazer as pessoas certas, desenvolver aquelas pessoas com foco também em resultado. Tem um ponto também muito legal, que eu já pensei várias vezes sobre isso e que eu ouvi também para dividir com vocês, é que quando a gente é líder, é muito fácil você escolher um dos dois caminhos. Então, é muito fácil você ser muito legal com todo mundo e aí você ser aquele líder bonzinho que todo mundo gosta, né? Ou você ser aquele líder que também só cobra, só exige, né, quer resultado. A grande complexidade da liderança tá entre você ter o equilíbrio das duas coisas. Entre você conseguir desenvolver as pessoas para o que precisa, fazer com que elas façam, né, o que é necessário ser feito, e você conseguir também ter o lado humano, né, da conexão, do desenvolvimento, da empatia.
Essa é difícil. Você vê muita gente sendo muito mais aquele líder, né? Que é cobra. Principalmente no comercial, né? É, aquela coisa da meta. Ou você vê muito mais aquele cara que também quer que todo mundo goste dele. E no final das contas, o nosso papel tá muito mais relacionado a entregar o resultado, né? Com as pessoas, através das pessoas. Então, esse equilíbrio é super difícil. Isso é uma coisa que a gente, em todas as conversas que a gente teve até então, a gente viu essa questão, assim, líderes falam sobre como você tem que gerar resultados através das pessoas, né? Então, acho que esse equilíbrio é tudo. Você falou exatamente, assim, é muito difícil você encontrar, não muito difícil, mas assim, você na maioria das vezes encontra ou um ou outro, né? Você encontra os extremos. E aí até você, estando hoje na posição que você tá e sendo mentora de carreira, acho que você consegue, né? Puxar uma coisa junto com a outra, assim, a experiência que você tem como mentora, trazer pro seu... Sem dúvida, tá super conectado. A gente, enquanto líder, eu também vi isso num livro chamado Lugar de Potência, achei genial. Ele falava que todo líder tem 3 cadeiras. A primeira cadeira do líder é a cadeira do gestor mesmo. Então, é você alinhar as prioridades, entender o que está acontecendo, dar contexto, dar direção. Ali é a gerência, né? A parte de gestão mesmo. A segunda cadeira está relacionada ao coaching. Porque no final das contas, você precisa desenvolver as pessoas, você precisa, né, ali entender o que está acontecendo, você precisa conhecer aquelas pessoas, mas o coaching, se a gente for pensar no papel dele lá, enquanto treinador mesmo, ele não é essa pessoa que só fala palavras agradáveis e bonitas o tempo inteiro. Ele é o cara que estimula, ele é o cara que puxa quando tem que puxar. Sim. Então, o papel do líder também está relacionado a esse papel de coaching. E o terceiro, que eu acho que é o mais difícil e que é o mais legal também, é você conseguir direcionar e inspirar outras pessoas. Então, essas 3 cadeiras, né? Você ser um líder, você ser um gestor e você ser um coaching, a gente, quando tem um papel de liderança, tem que entender em qual momento usar cada um deles. Né? Em que momento eu sou mais coaching, em que momento eu sou mais líder, né? Que eu inspiro, que eu motivo, que eu celebro junto com o time. Em que momento eu também sou mais gestor, né? Que eu garanto que a coisa aconteça, que o resultado vá para onde a empresa deseja naquele momento. Uhum. É muito legal. Deixa eu só fazer uma pausa, eu vou colocar pra carregar. Ah, tá. Eu não pus o carregador. Não vai acabar, Você quer um mas... café, Aline? Ah, eu sinto café, Vou gente. aproveitar, vou pegar. Posso dizer que eu precisava estar ali, skin the game, que o povo fala hoje, né? Você precisava estar ali, cara, ali na frente, sabe? Aprendendo, desenvolvendo, né? Querendo as coisas. Então, isso faz muita diferença. Pra quem acha que não tem tanta referência, ou pra quem às vezes não tem tanta grana mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, cara, é um divisor de água. Você tá na trincheira é totalmente diferente de você ler um livro, sabe? É totalmente diferente. Igual vocês aqui, tipo, vocês estão, né, aqui, vocês estão tentando, vocês vão atender de algoritmo, vocês vão estudar YouTube, vocês vão tentar fazer thumb e tal. Sim. É totalmente diferente de você fazer um curso, entendeu? É uma coisa que, antes de começar a fazer o podcast, eu comprei um curso de um youtuber super famoso, né? Não sei se você conhece, Peter do Nerd. Sabe quem é? Não. Não? Ele tem um canal de negócio também, de empreendedorismo, e aí ele fez um curso só falando de YouTube, de indicador. Legal. Não só de YouTube, mas de Instagram, de várias coisas, assim. Como você monetiza de várias formas, não só o AdSense. Como você constrói um título chamativo, uma thumbnail. Como você constrói um roteiro, que eles chamam de magnético, para prender a atenção da pessoa. Ele dá todos os steps, assim. E existe uma estrutura mesmo. E aí você repara nos vídeos das pessoas que têm sucesso no YouTube, você fala, você começa a ver ali. Nossa, faz muito sentido o que ele tá falando. Aí você começa, aos pouquinhos, aplicar nas suas atividades. E você vai testando, que é a mentalidade de growth. É você testar para aprender, testa para aprender, testa para aprender. E aí você vai aprendendo, porque o growth, no final das contas, ele é isso. Ele é você tentar acelerar o seu aprendizado em busca de uma alavanca de crescimento. Ponto. Uhum. Voltando um pouquinho, Aline, que você tinha falado sobre treinar gestores. Você que trabalha nessa parte de formação de gestores, o que você vê, assim, que a maioria das pessoas chegam com a falta, tipo, aquele... Então, eu só vendo um termo em inglês, tipo aquele lack of skills, assim, de... Tem uma coisa que a gente chama que é o brilho nos olhos. E é a vontade, que é aquela pessoa que tem aquele desejo de ir além, de querer resolver o problema, de entender o que está acontecendo, de ir atrás das informações. Tem uma brincadeira que eu ouvi uma vez, eu nunca mais me esqueci, e os meus mentorados, as pessoas do meu Instagram já brincam porque eles sabem muito. Tem uma brincadeira que eu faço que é, leve o bolo pronto. O que é o bolo pronto? É toda vez que você receber uma demanda do seu gestor, você entender aquela demanda e você voltar com o bolo pronto. O que é o bolo pronto? É você já ter falado com as pessoas necessárias, é você já ter tentado resolver o problema e é você já trazer o seu ponto de vista de como resolver aquilo.
Então, quando você forma gestores e quando as pessoas vão ficando mais sêniores na carreira, o ideal é que o bolo chegue cada vez mais pronto. Então, é você pensar sobre aquilo, analisar sobre aquilo e você conseguir ter a sua opinião. Olha, Aline, a gente tá com esse abacaxi aqui, mas olha, eu falei com tal fulano, eu tentei resolver dessa forma e eu entendo que a gente poderia ir por esse caminho. Olha como você facilita a vida do seu gestor. Né? Então, quanto mais pessoas vocês tiverem que têm essa mentalidade, melhor. E não só facilita a vida do gestor, mas como mostra para ele que você está enxergando todas as vertentes do negócio, você já está pensando no como seria a solução ideal, né? E mostrando que você consegue fazer as conexões, você tem a cabeça que o gestor tem que ter. Porque você já traz a solução para o gestor, você mesmo está fazendo o trabalho dele mostrando que você é um gestor, né? Sim. E que você pensou sobre aquilo. Porque não tem nada mais incômodo de você, além de gerir pessoas, de ter que entregar resultado, ter que fazer essa conciliação de fatores, de você ainda todo pepino chegar a você. E o que eu quero das pessoas que trabalham comigo, né? O que eu falo para os meus mentorados também? Tenha você esse senso crítico, esse analítico, né? Leve para o seu gestor para que vocês troquem, né, um pouco da informação. Não leva ao problema. Não joga a batata quente para lá. Porque senão você não está aprendendo também. Então, no final das contas, como que as pessoas crescem, né? Quando elas vão atrás para resolver o problema. Quando elas buscam também essas alternativas, quando elas também estão ali no jogo. Né? Então, assim, um ponto que eu falo que é muito importante no desenvolvimento é quanto mais problemas você resolver e quanto mais complexos, mais você vai ser bem pago. Sim. Então, a sua remuneração está 100% atrelada a problema que você resolve e a complexidade desse problema. Então, o que é um gestor, gerente geral, um gestor sênior, ou um diretor? Não importa. A pessoa vai resolver mais problemas e cada vez mais complexos. Então, no final das contas, desde o início, né, quando você ainda é assistente, ainda é júnior, pleno, sênior, você já tem que ter essa mentalidade de crescimento. Que é, peraí, o que a empresa precisa resolver nesse momento? Qual o problema precisa ser resolvido? Eu vou resolver. Eu vou assumir o risco. Eu vou fazer, eu vou pegar. Sabe aquela bola que foi quicando? Aquele negócio que ninguém quer fazer? Seja você para pegar e resolver. É assim que a gente cresce na carreira, é assim que a gente se destaca, a gente é promovido, né? Então, eu acho que esse comportamento, seja para gestor ou para analista ou para quem está começando, faz toda a diferença. É a vontade. É algo que você não treina, assim. Você não coloca a vontade dentro do outro. Ou ele tem ou ele não tem. Então, é algo que a gente, enquanto gestor, tenta ali, né, trazer um pouco, mas a pessoa precisa ter, é dela. Não, isso é muito interessante, assim, porque você tá se destacando, se mostrando para o seu líder, falando assim como analista, tá se destacando, mostrando para o seu líder que você pode ser promovido, que você merece ser promovido, porque você tá pegando esse trabalho e, de fato, você tá se desenvolvendo e aprendendo o que a empresa precisa, né? Então, é uma via de mão dupla, assim, você tá fazendo bem para você mesmo e para a empresa, e para o gestor, então, E quando a gente fala de promoção, legal. Pensa assim, que tem a verdade é que tem uma fila fictícia, tá? Então, imagina que existe uma fila. Só que, o que a gente não controla na fila? A gente não controla quando a fila vai andar. Não controla quando a empresa vai ter orçamento. A gente não controla quando alguém vai sair, você vai poder substituir aquela pessoa. Isso não é controlável. Mas o que tá na sua mão enquanto profissional? Ser o primeiro da fila. Então, a gente, quando é gestor, tem tanto a fila para quem vai ser promovido, quanto se a empresa passar por uma reestruturação e eu precisar cortar, também a gente sabe quem são aquelas pessoas que, de fato, não estão entregando tanto. Sim, os últimos da fila, né? Os últimos da fila. Então, no final das contas, eu sempre falo isso. Pensem que existe uma fila fictícia. A gente não controla o orçamento da empresa, mas você controla o seu desempenho, a sua habilidade, o seu resultado para você ser o primeiro da fila. E assim, é assim que a vida funciona, é assim que as coisas acontecem. Falando assim um pouco sobre essa questão da fila, aí eu vou jogar aqui, vou falar e dane-se, eu vou falar tudo e é isso aí. Que nem você tá sendo essa pessoa que puxa o trem, você lá vê a bola quicando, vai lá e resolve o problema. Aí você vê alguém que às vezes está muito paradão e acaba sendo promovido na frente. Isso às vezes causa um sentimento de frustração. Eu já vi em outras empresas, por exemplo, às vezes a pessoa tá lá 2 anos na função dela e ela desempenha uma função super boa e ela tá esperando a oportunidade de ser promovida. E aí, por uma meta da empresa de formar estagiários ou formar trainees, ele passa essas pessoas na frente, esses trainees ou esses estagiários, às vezes em cargos até às vezes maiores, né? O cara saiu do estagiário, vai para uma analista sênior, porque era a única vaga que abriu, e aí para a empresa reter aquela pessoa, ela joga naquela vaga, e a pessoa que estava às vezes como um pleno, fala, pô, mas eu tô aqui já há um tempão, né? Mostrando o meu serviço. E aí, assim, como que essa pessoa que teve a fila furada, assim, ela vai se sentir frustrada? Como que ela pode lidar com isso? O que você acha? Eu acho que tem 2 aspectos. Primeiro, que você também pode trocar de fila.
Então, você também pode trocar de empresa, você também pode se desenvolver para ser um profissional bem requisitado. Então, isso também está na sua mão. Quando a gente está num ambiente que a gente entende que não tem mais essa oportunidade, ou que não está mais alinhado com o que a gente gostaria, é a nossa carreira. Então, eu posso tomar a decisão de, talvez não imediatamente, mas buscar outra coisa e mudar a fila. Né? Ir para um ambiente também que eu consiga me desenvolver. Outro aspecto que eu acho que as pessoas evitam é as conversas difíceis. Porque essa é uma conversa difícil com o seu gestor, e o gestor evita conversas difíceis com o liderado. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente não pode evitar as conversas difíceis. Porque isso vai te ajudar. E o que eu falo para os meus mentorados que têm problemas parecidos com o seu é: você precisa saber um pouquinho onde você está pisando. Tem que diminuir um pouco essas incertezas. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu vejo. Senta com o seu gestor, leva claramente o problema, conversa sobre aquilo. E se ele realmente falar: olha, nem eu tenho controle sobre isso, ou se ele falar: bom, já sei o que você quer, agora a gente faz um plano junto para isso. Então, quando você leva essa conversa difícil adiante, você diminui essa incerteza. E a partir dessa conversa, você vai saber se aquele ambiente é para você ficar ou para você sair. E aí, mais uma vez, você é o protagonista da sua carreira, entendeu? E você tem alguma dica para essa conversa difícil? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas chegando, se impondo de um jeito que, assim, você fala: meu, mas não é assim que funciona a dinâmica. E parece que a pessoa chega lá se impondo e ela não tem um tato para fazer essa conversa. Como que tem esse tato? Toda vez que você tiver uma conversa difícil, você tem que sempre tentar um objetivo em comum. Então, como é que é um objetivo em comum? Você poderia levar para o seu gestor, por exemplo, e falar: olha, eu acho que eu traria mais resultado se fizesse dessa forma. Eu acho que eu conseguiria me produzir mais se eu fosse transferido para tal área. Eu acho que meu perfil se adaptaria melhor ao que a empresa precisa se a gente fizesse desse jeito. Então, quando você tem uma conversa difícil, até numa negociação mesmo, você precisa ter algo em comum. Então, trazer que os resultados da empresa é algo em comum ajuda você a diminuir as barreiras. Não é que você esteja cobrando, né? É que você quer, junto a ele, um resultado que os dois querem. Então, toda conversa difícil, ela tem que começar com algo que vocês dois precisem, que vocês dois têm em comum, né? Então, e outro ponto também que a gente fala sobre as conversas de one-on-one, eu falo muito sobre isso, você manter essa recorrência com o seu gestor, para você conseguir entender onde é que você precisa se desenvolver, quais habilidades ele espera de você, quais resultados você precisa alcançar, quais atitudes você teve que talvez não tá tão alinhado que você pode, né, se desenvolver também. Então, parte muito da gente entender os cenários, o que está acontecendo, entender como o nosso gestor funciona. Esse é um outro assunto também que vem bastante para mim na mentoria. Meu gestor faz isso, meu gestor é... Pera, como o seu gestor funciona? Ele é uma pessoa que faz microgestão, ele é uma pessoa muito ansiosa. Cara, começa a dar status para ele. Em vez de você falar para ele só no final do projeto que você está fazendo, tenta dar status para ele durante aquele projeto. Então, e outra coisa que eu sempre falo também é que, assim, a gente não vai escolher quem vai ser nosso gestor. É raríssimo. É raríssimo, assim. Acho que eu não lembro quando eu escolhi. Mas a gente sempre vai ter que aprender a lidar com ele. Tendo ele um bom gestor ou um mau gestor, ele também vai passar. Nenhum gestor vai ficar com você para sempre. Independente se você ama aquela pessoa, se vocês têm uma identificação incrível, ou se não tem. Mas no final das contas, a sua carreira tá ali, a sua carreira tá passando, e você tá fazendo o quê com aquele tempo? Então, aprender a lidar com as pessoas, que é o que a gente fala, né, dos soft skills, de entender o outro, de também se conhecer para se conectar, faz toda a diferença nas relações. Nossa, isso é muito real, né? Porque quando você tem um gestor, é isso, você vai passar por diversos gestores, por diversas empresas, com várias pessoas diferentes, com uma cultura diferente em cada empresa, e é isso, né? E você tá lá com um gestor que super encaixa com a sua cabeça e tal, aí você muda de empresa ou muda de cargo, e aí você fala: meu Deus, você tem que começar do zero essa relação, porque é uma relação que você tem que alimentar, se esforçar, mudar, às vezes, um pouco a sua forma de... Não a sua forma de pensar, mas a sua forma de lidar com certas situações, né? Então, é um desenvolvimento. Teve uma coisa que eu falei um dia desse, que uma pessoa me trouxe, eu até fiz um post no Instagram sobre isso. Ela ia receber um chefe novo. E ela tava em pânico, porque assim, ele marcou ou não comigo, e agora o que eu vou fazer, o que eu vou falar, não sei e tal. E aí eu passei com ela, assim, tentei pensar: olha, tenta pensar com a cabeça do seu gestor. Ele é uma pessoa que tá chegando, ele é uma pessoa que está se ambientando ainda, ele é uma pessoa que provavelmente ele vai buscar alguns aliados, porque ele tá nesse momento de entregar resultado. Provavelmente, com certeza, ele foi trazido porque espera-se dele que ele traga ali algum resultado ou resolver algum problema. Então, quando você tiver esse primeiro papo com o seu gestor, o que você precisa fazer? Primeiro ponto, você tem que levar o que tá dando certo, o que tá dando errado. E para já dar essa clareza para eles de o que tá acontecendo ali. Outro ponto também bacana de você tentar entender: qual o diagnóstico da sua área, né? Em que a sua área ou a sua função ajuda a empresa a atingir os objetivos? Você está trabalhando ali a jornada do cliente, você está trabalhando o copy,
que a sua função, a sua área ajuda a empresa nesse objetivo que ele veio, né? Que ele tá ali disposto a fazer. E por último, eu acho que é o mais importante, é você conseguir, de fato, trazer um diagnóstico para ele. E deixar muito claro onde você precisa de ajuda. Então, toda vez que um gestor novo chegar até você, imagina, em vez de você contar que você é formada em administração e marketing, você fala, olha, esse aqui é o diagnóstico da área. Isso aqui é o que dá certo hoje. Isso aqui não dá tão certo. Isso aqui é o que a gente precisa da sua ajuda. Eu acho que a palavra-chave que você falou aí é aliado. Porque Sim. o cara chega num ambiente desconhecido, né? E onde ele não conhece ninguém também, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é se conectar e tentar pegar as informações que vão dar base para ele poder tomar as decisões, poder fazer o trabalho dele. Se você chegar já se mostrando um aliado, ele vai ver você como uma pessoa super parceira para estar do lado dele, né? Sim. E você estar do lado de alguém que pode te promover para cima é sempre positivo, né? Acho que a palavra-chave seria aliado. E a gente é social, né? O ser humano é social. Sim. Então, naturalmente, você vai tentar se encaixar onde você vai se sentir melhor, onde você vai ser aceito. Então, você vai tentar criar laços para que aquilo, de fato, consiga trazer o resultado esperado. No final das contas, a gente não deixa o nosso lado humano de lado. A gente quer criar laços, né? Não tem jeito. Eu vejo que tem pessoas que enxergam o gestor como um inimigo. Por exemplo, eu tenho que fazer meu trabalho para ele não me mandar embora, para ele não brigar comigo. Eu não vou falar muito com ele porque ele me enche o saco. E tem gente que enxerga como aliado. O que a gente esquece é que o gestor, ele também tem um objetivo de negócio para alcançar. Ele também tem uma meta, que não seja uma meta, né, necessariamente financeira, de volume ou de venda, mas ele tem algum objetivo ali. Como que você, enquanto profissional, colabora com o seu gestor para que ambos atinjam esse resultado? Então, no final das contas, quando você se esconde, quando você não fala com o seu gestor, você deixa também um espaço para que outra pessoa faça isso. Então, o gestor, no final do dia, gente, ele é um cara que tem que alcançar um monte de meta. Ele tem que ter um monte de resultado. Ele precisa do time junto com ele. Então, ele precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer, de pessoas que peguem o problema para resolver, que assumam os riscos, que queiram fazer o negócio acontecer. Porque não tem nada mais chato, assim, né, para um gestor, é de você não ver o que a pessoa quer, ou de você passar alguma demanda para ela e a pessoa, tipo, tá ali pra juntar, sabe? Blazer, inércia, assim. Né? Tá ali pra juntar. Dentro da minha jornada profissional, as áreas que eu vi que tiveram mais, assim, sucesso de alcançar as metas, os resultados, né? Seja comerciais, sejam outros KPIs, eram áreas que tinham alianças entre gestores e equipe, né? E as áreas que tinham um sentimento de inimigo, eu via que era difícil, assim. O pessoal ia pro trabalho com aquela carga pesada em cima dos ombros. Assim, você vê que o pessoal se arrastava para fazer e as coisas iam muito devagar. Tem um nome para isso também. Se chama custo de transação, que a gente brinca. Quando você gosta da pessoa, quando você se relaciona com a pessoa, aquele custo de transação é muito mais baixo. Então você já vai mais rindo, você já vai brincando, você já vai, putz, fulano, olha só, me ajuda, caramba, olha, caiu aqui o pratinho e tal, me ajuda nisso e tal. E a pessoa já gosta de você, então ela tá disposta a te ajudar. Quando a gente já tem uma trava, aí esse custo de transação fica muito alto. Eu tenho ranço. E aí é tudo mais difícil. É como se você não quisesse falar com a pessoa, mas a pessoa também não quer falar com você. Sim. Só que no final das contas, o que a gente precisa fazer é ter essa maturidade de entender o que precisa ser feito. O que a empresa precisa naquele momento. É de uma conversa difícil? É de se relacionar com a outra área que às vezes não pensa igual você? Como é que vocês dois podem chegar nesse objetivo em comum, né? nessa proposta em comum? Porque senão a gente também não está trabalhando pela companhia, a gente não está trabalhando para o objetivo em comum. Então, por isso que as relações são tão importantes, né? De você conseguir fazer aí, né, o networking, né? Fazer, de fato, essa conexão entre as pessoas. Porque isso traz um crescimento para a empresa, né? Isso traz crescimento para você também profissionalmente. Então, acho que esse custo de transação, né? Quanto menor for, quanto mais pessoas você conseguir ter uma relação mais leve, né? Mais favorável, a vida fica muito mais leve, né? E fica muito mais favorável também. Sim. E aí, acho que é automático você conseguir resultados e conseguir crescimento, né? Porque você vai ser notado ali. Eu acho isso também, você vê muito a dificuldade, assim, em algumas empresas e às vezes em áreas diferentes de uma mesma empresa, onde é isso que você falou, a galera tem medo do líder, e aí fica lá fechado, e aí fica entre si falando mal do líder, não sei o quê. E às vezes só faltou uma conversa difícil para entender que o líder e eles estão pensando da mesma forma, só que ninguém se abriu um pro outro, né? E aí isso acaba gerando também uma frustração, porque você... Putz, eu não sou promovido nunca, mas é o que você falou lá no início. Você se mostrou para ser promovido? Você mostrou que você quer isso? E aí
Se você não tem essa conversa com o liderado, entre o líder e o liderado, você vai gerando uma frustração e a pessoa vai querer sair. E, assim, não tem um motivo claro pra querer sair. Simplesmente quer sair porque você não construiu essa relação, né? Exato. Tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro é uma frase que a minha antiga gestora, a gerente Carol D'Angelo, ela falou uma vez, a gente tinha um potinho de frases na nossa área, e era uma frase, era assim, as piores conversas são as não conversadas. E é um pouco disso, das conversas difíceis, né? Você fica criando um monte de coisa na sua cabeça, criando um monte de situação que, na verdade, era só você chegar lá, por mais que fosse uma conversa difícil, esclarecer tudo e pronto, né? 5 minutos estava resolvido. E aí, um pouco do que você falou agora, né? As pessoas ficam ali criando aquele ambiente ruim dentro do trabalho. Isso me veio um pouco sobre aquele tema que está sendo muito falado, que é o quiet quitting. O quiet quitting é a pessoa ela fazer só o que ela precisa fazer ali dentro da área, fazer assim, básico, né? O que seria o quiet quitting que é um termo que a gente chama de demissão silenciosa. Eu entendo os dois lados, até antes de eu me posicionar, eu pesquisei bastante os dois lados, né? Ele surgiu, de fato, das pessoas que estavam ali esgotadas mentalmente, né? Chegando no burnout, aí, de fato, eles entenderam que naquela empresa, com aquele gestor, elas não conseguiriam mais se desenvolver, né? Ou elas estavam sobrecarregadas, no final é isso. Mas, por outro lado, eu acho que tem um ponto muito importante que quando a gente fala desse tema de demissão silenciosa, é que eu nunca vi alguém que é executivo, grande empreendedor, que trabalhou e fez só o que estava combinado. Então, toda vez que a gente entende que a carreira é nossa e que a gente também tem esse papel ativo, eu não ficaria numa empresa durante 1 ano, durante 6 meses, se fosse em demissão silenciosa. Porque você também tá ali refém daquela situação, né? Então, assim, eu só faço o combinado, Mas você acha mesmo que, no final das contas, quem vai ser promovido vai ser quem faz o combinado? Tem uma frase no marketing digital que é fantástica e eu acho que ela serve pra vida. O marketing digital de hoje, né, esse marketing de permissão, que a gente está aqui exatamente nele, né, hoje, nesse ambiente, ele fala, primeiro você entrega valor e depois você cobra valor. Então, no final das contas, a relação profissional, ela também demanda que você primeiro entregue valor para depois você cobrar esse valor, né, para você depois ter esse valor de volta. Então, acho que eu entendo essa parte do burnout, né, de você, de fato, extrapolar. Só que não fica nesse ambiente, entendeu? Assim, se é um ambiente que você tá achando que realmente não dá mais pra você, ou que você já tá no seu limite, o que você vai fazer que esteja no seu controle pra você mudar daí, pra você sair disso? Agora, imagina você passar anos da sua vida numa demissão silenciosa. Eu acho muito triste. E outra coisa, né? As pessoas que entram, imagina que você é um cara que assume risco, você é um cara que se joga pra resolver os problemas, que você tá ali sempre pronto pra se desenvolver. Imagina você olhar pro lado e ver que tá todo mundo em demissão silenciosa. Você vai nadar de braçada. Concorda? Porque no final das contas, não é uma coisa que você quer ou você não quer. A empresa precisa de resultado. Sim. Quem vai se manter na empresa e quem vai crescer na empresa vai ser as pessoas que mais vão gerar resultado. E eu não vejo as pessoas que estão dentro do movimento de demissão silenciosa, eu não vejo que elas serão essas pessoas. A mesma coisa da fila que a gente falou. Será que essas pessoas vão ser as primeiras da fila a ser promovido? Quando a gente promove alguém, a gente espera que essa pessoa já esteja pronta para assumir aquilo. E para você já estar pronto, você não pode fazer sempre o mesmo. Você não pode fazer só o que chega. Você não pode fazer só o que está combinado ali no seu contrato de trabalho, né? Então, eu entendo o lado de saúde mental, eu acho que é um lado que a gente precisa buscar esse equilíbrio na nossa carreira, sim. Mas eu acho que a gente ainda tem que ser esse protagonista e falar assim, cara, não tá bom pra mim. O que eu vou fazer pra sair daqui? E não ficar. Eu acho que ficar no local, fazendo só o que é pra fazer, batendo ponto, eu acho que... Melhor sair fora. E aí encontrar algum outro lugar que talvez você consiga se destacar e você vai ter o reconhecimento que você espera, né? Eu achei muito legal isso que você falou, até vou falar 2 coisas. A primeira, eu tive um feedback no início do ano, que a gente lá na empresa tem 2 vezes por ano feedback, né? E aí você dá as suas notas pra você, né? Ah, você desenvolveu as atividades da área, coisas do tipo. E o seu gestor também dá as notas. E aí depois você senta e o seu gestor te diz o porquê que ele deu nota X ou Y, né? E aí eu achei muito interessante o que a minha coordenadora me passou, porque muitas coisas ela me deu uma nota maior do que eu mesma me dei, e outras que eu me dei além do esperado, ela me deu conforme esperado. E aí ela falou, Ju, eu sei que às vezes a gente acha que a gente tá fazendo além do esperado, mas na verdade, isso aqui é o esperado. É o combinado. O combinado é você fazer isso. O além do esperado é você fazer isso, isso e isso. Aí eu, faz sentido. Eu não fiz além do esperado, eu só fiz o que eu fui contratada pra fazer.
E aí agora, eu recentemente tive o feedback de novo. E agora sim eu fiz o além do esperado. Então, a hora que eu entendi que o que eu tava fazendo era só o que era esperado pra mim, eu entendi que pra eu me destacar eu ia ter que fazer além daquilo. E é isso. É isso. Eu não tô na inércia, eu não tô parada, não. Vou fazer só o que me foi solicitado a fazer, porque senão eu não vou crescer mesmo. É isso, vou ficar E quando você atrás da promove fila. alguém, é quando a pessoa entrega as habilidades necessárias pro cargo, os resultados necessários pro cargo, tem a atitude necessária, que é o comportamento, né, necessário ali de soft skills, e que ela anda a milha a mais. Uhum. O que é a milha a mais? É você conseguir demonstrar pro seu gestor que você já tá pronto para aquele próximo nível. Então, eu acho que, assim, quem se coloca no lugar, né, de fazer a demissão silenciosa, eu acho que é ruim para a pessoa. Por que leva esse nome demissão silenciosa? Porque surgiu de um termo, na verdade, que era aquela grande demissão, resignação, se não me engano, dos Estados Unidos, né? Que era exatamente esse movimento de pedidos de demissão. Então, ele surgiu um pouco nessa questão. Hoje é um ponto onde a gente ainda vê os pedidos de demissão estão aumentando muito, as pessoas agora querem home office, elas vão pedir para ser, né, vão pedir para ser desligadas das companhias. Então, ele surgiu um pouco nesse movimento. E aí ele veio também como uma onda de protesto, né? Em relação à saúde mental, em relação ao burnout, em relação a quanto que as empresas exigem além do colaborador. Só que isso tudo também precisa ter um outro lado. Que é o lado que você precisa entender até onde você pode ir, você também tem que ter limites, você também tem que trazer isso de fato, né? Para a empresa, mas eu ainda entendo que você tem um papel fundamental de decidir o que é bom para você. Então, eu não entendo, né? Quando a gente fala, beleza, de saúde mental, mas eu não entendo que ficar no local que você tá aplicando a demissão silenciosa também seja bom. Uhum. Então, eu tenho um pouco esse porém, sabe? Eu acho que é melhor que você esteja num lugar que você se sinta bem, que você esteja, né, entregando resultado, que você tenha perspectiva ali de crescimento, de desenvolvimento, do que você também tá ali, mas tá ali e vai embora, entendeu? Sim. Às vezes a pessoa precisa entender o que ela quer, né? Porque às vezes a pessoa não quer fazer esse movimento, de repente a empresa que ela tá, o salário é melhor do que em outros no mercado, mas ela também não quer fazer esse a mais, tá ali fazendo essa demissão silenciosa, né? Pra ela vai ser ruim, que ela vai estar num ambiente que ela odeia, todo dia ela vai acordar e falar assim, putz, tô indo mais um dia trabalhar na empresa, que saco. E aí, ao invés dela ir pra um outro lugar, que ela pode se sentir melhor, talvez ganhando um pouco menos, né? Mas vai E estar esse com é um uma ponto saúde também mental pra ser boa. pensado. Quando a gente às vezes quer fazer menos, mas não quer receber menos. Só que não tem outro jeito. Então, se você quer receber mais, você vai ter que entregar mais. Se você fizer menos, tudo bem, você vai receber menos. O que eu vejo é que essa correlação ela não tá tão clara para as pessoas. Se você fizer menos, você vai ganhar menos. Tá tudo bem se esse é o seu posicionamento, se você quer da vida, se é pelo seu momento, né, enfim, pessoal. Mas você vai ganhar menos. Então, a demissão silenciosa, ela também coloca um pouco em xeque exatamente o que você falou, que é o que você quer no final. Né? Ficar no local que você cumpra só o combinado é exatamente o que você quer para você. Se é o que você quer, tá tudo bem também. Né? Se é o que tá alinhado ali com o seu gestor, se a empresa também tá ok com isso, né? Se a cultura tá ok com isso, tudo bem. Mas eu, pela minha experiência pessoal, eu não vi as pessoas crescerem com esse comportamento, com esse movimento. Não vi. Se você procurar a história das pessoas que criaram coisas muito bacanas, né? Que seja de tecnologia, seja de empresas, elas também sempre fizeram a mais. Uhum. Então, eu acho difícil você conseguir receber muito quando você faz pouco. Uhum. Agora que eu vi que você nem tomou seu café. Não quer tomar? Nossa, deve estar gelado já. A gente Não, faz se você outro. quiser outro, a gente faz outro. Não, só porque a gente começou a falar e aí não sei se você acabou não tomando. Eu vou beber água. Eu então. vou, acho que diminuir um pouco o ar. Vocês estão com frio? Tá com frio? Não, pode desligar. Você pode diminuir se você quiser. Você tá com frio? Tá bom? Pra mim tá Só bom. vou diminuir Então um pode. pouquinho. Tá. Esse tema é polêmico. É. Uhum. Polêmico. Mas, assim, não tem outro jeito. Eu acho que a gente tá... É lutar contra algo... Sempre foi assim, sempre funcionou assim. É dificílimo você conseguir ter esse equilíbrio, sabe? Tipo, tem épocas da vida que vão ser sem equilíbrio, gente. E é isso. Mas eu achei assim... Deixa. Eu já ouvi alguém falando sobre essa questão de equilíbrio. Acho que pra você, né? Não necessariamente pra você progredir, mas quando você tá numa mentalidade de crescimento, você vai ter um desequilíbrio da sua carreira, da sua vida profissional com a sua vida pessoal. Você vai abrir um pouco mais, abrir mão um pouco mais da sua vida pessoal para dedicar um pouco mais para sua vida profissional. E vice-versa também. Se você quiser aumentar mais a sua qualidade de vida, a sua vida do lado pessoal, você às vezes acaba abrindo mão, né?
Sem um pouco dúvida. do seu crescimento profissional. Sim. É aquele triângulo super clichê, assim, do tipo, vida pessoal, vida profissional e saúde, sei lá, um negócio assim. Tá sempre um... Realmente, Tempo, é a dinheiro realidade. e... Qualquer? Tempo, dinheiro e... Felicidade. Não é? Não lembro, mas era assim... Quando você é jovem, você tem muito tempo, pouco dinheiro e tinha alguma outra coisa. Não lembro também. Aí, Acho que deve ser ânimo, né? Tipo, alguma coisa relacionada a... energia. Isso. É isso. Tempo, dinheiro e energia. Quando você é jovem, você tem muito tempo e muita energia, mas pouco dinheiro. Quando você tá na vida adulta, você tem pouco tempo. Você tem energia e dinheiro, mas não tem tempo. E quando você tá velho, você tem dinheiro e tem tempo, mas não tem energia. É isso. É isso mesmo. Realmente, assim... Isso é um fato, existe isso há muito tempo, é verdade. A gente acaba tendo que se esforçar um pouco mais em alguma situação. É lógico, saber o seu limite. Está te fazendo mal? Talvez não seja o momento de você estar se esforçando tanto, virando noites. Assim, lógico, você tem que trabalhar todos os dias até as 2 da manhã e entre as 8 da manhã no dia seguinte. Aí alguma coisa está desequilibrada mesmo. E é isso. Se você não está disposto... Não faz sentido você estar ali. Eu acho que tem um certo abuso de algumas empresas e tal, mas... Eu vejo que muito no mercado financeiro, tem muita gente que faz essa rotina que você falou. Trabalha até 2, 3 da manhã, 7 da manhã já tá no escritório no dia seguinte, mas a pessoa, ela fala, eu vou fazer isso por um tempo. Eu também conheço várias pessoas que fizeram Vou fazer isso por... Até o pessoa tá com 23, 25 anos, vou fazer isso até os 30 pra juntar um dinheiro, depois eu caio fora. Aí ela sabe, ela tem um objetivo, ela sabe por que ela tá fazendo isso. E às vezes a pessoa não aguenta, né? E não aguenta, mas ela tentou. Ela Sim. tinha isso na cabeça que entendia que até X idade ela ia aguentar e fazer sentido pra ela. A partir do momento que ela viu não faz mais sentido, ela vai. Você não vai, assim, você tem que ter essa maturidade de que você não vai fazer 100% do tempo só o que você gosta, só o que você quer. Né? Esse é um outro mito, assim, nossa, mas escolha o que você ama. Impossível, até dentro do que você ama vão ter coisas que você não vai gostar de fazer. Então, no final das contas, Aline, na minha posição eu prefiro me desviar dessas empresas, e eu tive gestores ruins também, trabalhei em empresas que não eram tão boas e tal, eu prefiro, Aline, me desviar dessas empresas do que ficar lá dentro numa demissão silenciosa. Então, eu prefiro me preparar para ser o profissional que vou em busca de outra coisa e vou conseguir me recolocar com facilidade, do que eu ficar ali na demissão silenciosa. Aline, sei que existem empresas ruins, eu sei que existem gestores péssimos, eu vou fazer o que for possível e necessário para me desviar dessas empresas, para desviar desses gestores. Mas ficar lá, não fico não. Até acho que, puxando isso, por exemplo, você é mentora de carreira, você tem visto muitas pessoas vindo falar sobre isso com você? Como que é essa mentoria? Então, eu vejo que, assim, primeiro, o que é a mentoria, né? A mentoria é um pouco diferente do processo de coaching. Por quê? A mentoria, você precisa necessariamente ter aquela pessoa passado pelo que você passou. Então, esse é um requisito básico. O mentor, ele precisa ter experiência naquilo que ele faz mentoria, né? O coach, ele usa algumas ferramentas, ele faz algumas perguntas para você chegar no caminho. As duas são bacanas, né, dependendo do caso, mas o mentor, ele de fato é alguém que teve comprovadamente aquela experiência. Então, é como se a gente pensasse assim, você tá perdido numa floresta. E você tá perdido ali, tentando encontrar um local, e aí você acha uma trilha de alguém que já saiu, né, já voltou ali pro caminho. O mentor nada mais é do que alguém que já deixou essa trilha, já passou por essa trilha. Então, no final das contas, quando a gente olha pro mentor, a gente precisa entender que o mentor é alguém que já passou por aquilo. Então, quando eu converso com os meus mentorados hoje, ou as pessoas que me procuram para falar sobre carreira, é sempre algum aspecto que realmente, olha, você já pensou por esse lado? Já tentou ver por esse ponto de vista? Porque o mentor, ele abre a perspectiva da pessoa. Ele faz com que você enxergue além aquilo que você não consegue ver pelo seu momento atual, pelo seu momento de limitação atual, pelo que você tem de experiência, pelo seu cargo. Então, eu tive 2 exemplos, por exemplo. Um que a pessoa me procurou porque ela ficou responsável da área, por exemplo, para levar os dados, né? Para levar os dashboards da empresa e tal. E ela estava super preocupada em aprender a ferramenta. Porque a ferramenta é essa, eu não sei mexer. Mas agora eu vou ter que aprender e tal, não sei o quê. E aí a minha conversa com ela foi outra. Ela entrou na conversa comigo falando sobre ferramenta e ela saiu entendendo que o papel dela era gerar insights para a companhia. Assim, a parte da ferramenta, ela faz parte do processo. Ela vai deixar um pouco mais fácil, ela vai deixar mais acessível, ela vai atualizar os dados, né, diariamente, online. Mas no final das contas, o seu papel não é criar dashboard. O seu papel é trazer insights para o negócio. Então, quando você for apresentar esse pipe, né, que o gestor dela tinha pedido, você não vai levar um gráfico A, B e C e você vai ler o gráfico. Você vai entender, cara, esse gráfico ajuda a empresa a entender o quê?
Qual insight eu vou fazer disso? O que eu posso testar com isso? O que essa informação tá trazendo pra gente relevante? E aí ela falou, nossa, eu achei que eu ia conversar com você sobre dashboard. E eu entendi que o meu papel pode ser muito mais relevante. E é isso que o mentor ajuda, é essa trilha de conhecimento. E eu tive uma outra pessoa também que me procurou muito nervosa, porque ela tinha certeza que ela ia ser mandada embora. Certeza. E ela já tinha muitos anos, assim, de casa, e ela tava muito nervosa, e ela só falava essa frase pra mim. Eu não consigo me ver sendo desligada. Eu não consigo me ver sendo desligada. Não consigo. E aí ela começava a se ver que a pessoa tava muito nervosa. E aí a gente começou a conversar, eu falei, mas qual controle você tem sobre isso? Nenhum. Se isso for acontecer amanhã, se você for descer no gestor nenhum, o que você pode fazer com relação a isso? O que eu posso fazer? Putz, eu posso começar a me movimentar no mercado, eu posso atualizar meu LinkedIn, eu posso falar com meu networking, eu posso começar a entender se tem alguma transição de carreira ou se tem alguma outra vaga dentro da empresa. Então, assim, diminui um pouco a ansiedade para você ter ações práticas do que fazer. E aí, no final, o que a gente concluiu foi, você precisa ter essa conversa difícil com o seu gestor. Porque se, de fato, for um feedback negativo e ele deixar um pouco o sinal, assim, claro que você será desligada, pronto. Você não vai mais sofrer. Você tem ali um sinal de que aquilo ali de fato vai acontecer e não está no seu controle. Mas o que está no seu controle? O que você vai fazer com isso? E aí começa a se preparar para essa nova fase, né? Se preparar, entendeu? Eu acho que é isso o papel do mentor um pouco. E você sabia por que ela estava muito desesperada em ser mandada embora? Tipo, era uma questão financeira? Sabia. Ela não... Por conta dela, era porque ela achava uma vergonha. Tá. Então, ela tinha, tipo, mais de 15 anos dentro da mesma empresa. E ela já tinha ali, né? Se apegou, ela falava assim, eu nem sei usar o LinkedIn, eu nem sei procurar as vagas, eu nem sei como é o mercado, eu tô aqui há muito tempo. E ela deixava toda essa ansiedade, essa angústia, e sem nenhuma ação prática, zero ação prática. Ela só tava sofrendo. Então, no final das contas, o ponto dela, ela até falava assim, eu sei que eu até vou receber uma boa, né, um bom dinheiro e tal, mas eu não consigo me ver sendo desligada, pra mim é uma vergonha. E às vezes a gente vai lidar com essa vergonha porque você não tem controle. Sim. Então vai acontecer. Só que o que você, enquanto profissional, vai fazer caso isso aconteça? Né? Será que você consegue contar a sua narrativa de uma forma legal? Né? Você consegue trazer a sua história de uma forma bacana? Você está exercitando isso? Você sabe construir o seu currículo de uma forma que chame atenção? Você entendeu como que o LinkedIn funciona? Você tem network? Você fala com as pessoas? Você consegue... Pô, ela tinha 15 anos dentro da mesma empresa, ela deve ter conhecido muita gente. Sim. Muita gente que foi, saiu, voltou. Exato. Então eu falei, não é o mundo acabou, é um recomeço. Né? Então o mentor, ele ajuda um pouco a pessoa a diminuir um pouco essas ansiedades e olhar por outras perspectivas que às vezes a pessoa não consegue por estar ali naquele momento só vendo aquilo, entendeu? Eu achei legal a forma como você disse, você abriu um caminho, né, na floresta. Eu imaginei perfeitamente, assim, tá lá na sua frente o que você tem que fazer. Mas aí vem o mentor e abre, assim, uma trilha. Olha só o que você tem que fazer. Olha, eu tava ali o tempo inteiro. Eu só precisava de alguém me ajudando pra enxergar, né? Eu acho que é interessante isso de você conversar com o gestor. É lógico que muitas vezes o gestor não vai poder abrir pra você que você vai ser demitido. Nunca. Não acontece, mas tem lugares que às vezes acontece. Por exemplo, eu trabalhei em uma startup e estava passando por uma reestruturação. Aí começou em novembro de 2019, a primeira. Foi isso? Primeira, fiquei. Na segunda, fiquei. Pô, tô sendo avisada o tempo inteiro que ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer em algum momento. Aí foi. Eu fui ser desligada na sexta reestruturação que teve. E assim, sinceramente, eu tinha que ter me preparado mais do que eu me preparei. Assim, a parte do networking foi importante, porque logo em seguida eu consegui me recolocar justamente por conhecer pessoas. Fundamental. Mas eu poderia ter me preparado mais. Porque a hora que a minha chefe me ligou e falou, Ju, vem aqui encontrar comigo. Ela, então, eu também vou ser. Eu não vou nem conseguir eu te demitir, porque eu também tô sendo. E ela me avisou, assim, no dia seguinte, uma semana depois, a gente foi desligado. Então, só que assim, eu fui avisada durante meses. Eu tinha que ter já atualizado meu LinkedIn, meu currículo, já começado a conversar com as pessoas, pra nem ter um tempo que eu ia ficar desligada, assim, ia ficar desempregada. Sabe que esse é um ponto curioso de liderança? Que eu ouvi uma crítica uma vez e fez bastante sentido. A gente nunca é treinado para desligar alguém. As pessoas focam 100% no recrutamento. Como é que você tem que recrutar? Quais perguntas você tem que fazer? Você tem que ver se a pessoa é alinhada com a cultura. Só que as etapas do gestor, ela passa pelo recrutamento. Ela passa pela avaliação, né? Que é o feedback, a recorrência, o one-on-one, você ter as conversas difíceis. Ela passa pelo processo também de promoção, que é o mais legal, né? E ela passa pelo desligamento, assim. Você não tem como você ser gestor e não ter esses 4 pilares
muito bem fundamentados. Então, quando você vai desligar alguém, qual é o ideal? Pode acontecer no momento de reestruturação, como foi o seu caso. A gente tem pouquíssimo controle sobre isso. Sim. E eu já passei, todo mundo já passou, acontece mesmo. E tem outros casos, eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que elas tinham um plano de, tipo, eles chamam de PIP, que era tipo um prazo final, né? Um feedback final. E aí você tinha um plano ali depois de reversão. Aquela pessoa, ela sabia que ela estava com desempenho abaixo, ela sabia que ela não estava entregando o que precisava, ela já tinha recebido alguns feedbacks de que ou a gestão dela não estava tão boa, ou o resultado não estava sendo entregue, ou o comportamento não era aquele esperado. E ela tinha ali aquele tempo. Idealmente, quando a gente vai desligar alguém, o ideal é que esses feedbacks eles já tenham acontecido. É uma boa prática, né? E não é todo mundo que faz. Também não tem certo ou errado. Acho que cada um, né, faz a gestão da forma como acha que é melhor. Mas e o ideal é que a pessoa não seja totalmente pega de surpresa. Então, o ideal é que ela já venha recebendo esses feedbacks, venha tentando, pelo menos, reverter aquilo. E todo gestor vai passar por um processo de desligamento em algum momento. Ele faz parte. Assim como o recrutamento, a gente sempre vai recrutar gente nova, a gente sempre vai ter que passar em algum momento também pelo desligamento. Então, quando esse processo chegar, sempre tem que ser respeitoso, tem que trazer empatia, você tem que também trazer o ponto que não é feedback mais. Isso é uma falha. Então, assim, quando naquele momento que você tá ali, talvez desligando já a pessoa, não é pra você falar de novo o que ela não fez, não é pra você trazer de novo aquele ponto. Já foi. É um momento de encerramento. Tem que ser claro, objetivo, por a pessoa não ter mais o perfil, por ter tido uma reestruturação, porque a empresa hoje precisa de um outro formato de funcionário, e vai acontecer. Sim. Né? Então, o que a gente tem que fazer enquanto profissional isso eu não tenho controle. Mas eu tenho controle sobre o network que eu faço, eu tenho controle sobre os cursos que eu me atualizo, eu tenho controle sobre aquilo que eu coloco em prática. Então, outra coisa que eu falo pro pessoal também que quer fazer transição de carreira, que eu acho que é muito legal, é um pouco do que a gente conversou aqui, né? Você ter um projeto pessoal. Aline, eu quero aprender growth, mas eu não consigo entrar na área de growth. Cria uma página no Instagram, começa a testar o growth de outra forma, começa a trabalhar o growth num projeto pessoal seu, começa a aprender a partir daquilo. Então, quando a gente também não quer fazer transição de carreira, a gente não sabe muito bem os caminhos, uma opção tenta um projeto pessoal seu. Eu vejo muita gente querendo migrar para o marketing digital hoje, né? É muito comum. Eu quero ser copy, eu quero ser coprodutor, eu quero ser influenciador e tal. E aí, às vezes, você não tem essas respostas tão prontas. Você precisa ir para a prática. Então, um projeto pessoal, às vezes, é o que vai te abrir as portas numa empresa. Você vai contar, putz, olha, eu tenho aqui esse projeto pessoal, eu faço isso, eu aprendi aquilo, eu me desenvolvi dessa forma. E, às vezes, aquelas habilidades que você desenvolveu no projeto pessoal vão ser aderentes à vaga que você está procurando. Sim. E aí, às vezes, até você se encontra nesse projeto pessoal e talvez até mude de projeto certo, né? De repente. E aí, uma coisa, você falou, né, da pessoa, às vezes, mudar de carreira. Supondo, a pessoa é coordenadora... Vou fazer um exemplo mais próximo da minha realidade. A pessoa é coordenadora de marketing, só que na área de bens de consumo. E ela quer ir pro digital. E ela nunca trabalhou na área de digital. Talvez fez alguns projetos pessoais e tal. Ela não vai conseguir se recolocar como uma coordenadora de marketing digital, né? Ela teria que se recolocar como... Não necessariamente. Por quê? Esse é um ponto também que a gente... É uma coisa mais da nossa cabeça. Toda a experiência que você teve, ela é acumulada ao longo do tempo. Então, ainda que você venha, por exemplo, agora você, por exemplo, fez arquitetura e você quer trabalhar com marketing. Vão ter aspectos de arquitetura que você vai conseguir trabalhar dentro do marketing. Então, todo o conhecimento que a gente tem, ele se acumula. No final das contas, o que essa pessoa tem que ter de clareza, claro, caso ela vai migrar, tipo, eu era de uma empresa muito tradicional, eu vou para o marketing digital. Quais habilidades ela precisa desenvolver? Né? Será que ela tem essa clareza do que ela precisa? Como que ela vai mostrar que na prática ela vai resolver aquilo, que ela vai dar conta, que ela vai se arriscar, que ela vai fazer? Porque dá para aprender também na prática. Então, no final, o que a gente tem que construir quando a gente quer fazer essa transição de carreira é a narrativa. É um ponto que as pessoas acabam negligenciando no meio da entrevista. Você tem que entender que a sua narrativa ela tem que ser favorável a você. Então, como que você, que foi coordenador de bens de consumo, vai construir uma narrativa que conecte com o problema da pessoa que está te entrevistando? Então, vou dar um exemplo. Eu sempre falo, por exemplo, uma questão de entrevista também, que eu acho que é super legal. Toda vez que você estiver fazendo uma entrevista, é sempre legal você perguntar o que aquela pessoa do outro lado está precisando. Qual o problema que ela está passando? Olha, a gente está aqui no momento de crescimento da empresa, a empresa foi comprada, a empresa está no momento de bater a receita, está no momento agora do break-even, enfim. Você, enquanto profissional, precisa mostrar para o entrevistador que as suas habilidades, a sua experiência resolvem aquele problema. Então, quando você entende a entrevista como um processo de negociação, e não que você está abaixo e ele está acima porque está te contratando. Não, é um processo horizontal. Ele está te contratando porque ele precisa resolver alguns problemas. Você está sendo contratado porque você resolve.
Só que a gente, às vezes, se preocupa na entrevista de falar nosso currículo, falar onde a gente se formou, falar, peraí, eu quero falar pra esse cara que eu resolvo o problema dele. Mas eu preciso saber o problema dele primeiro. Então, quando a gente vai fazer uma entrevista que a gente entende o problema da empresa, da área, o que você tem que fazer imediatamente? Conectar a sua experiência a resolver aqueles problemas. Então, esse é o colaborador que eu vou buscar, essa é a pessoa que eu vou recrutar. Por quê? Porque ela entendeu o problema, ela me ouviu e as habilidades que ela tem resolvem esse problema. Interessante, dica valiosa aí, forte. Super valiosa. Eu acho que essa parte da entrevista é super importante pensar dessa forma, porque a gente fica nervoso, né, numa entrevista. E aí, saber como tentar guiar o negócio, essa questão de ser horizontal é super importante, porque é complicado. Você sempre vê como uma pessoa assim, mas ainda mais se você está procurando um emprego. Sempre, não, se você está no mercado e está fazendo uma entrevista, é um pouco diferente. Você já está colocado, você tem o seu salário, mas se você está procurando um emprego, você está desempregado, aí você se vê lá embaixo e o cara lá em cima, né? O cara é um deus que vai me contratar. Mas pensa comigo, ó. Toda vez que você for fazer uma entrevista, você que é arquiteta, vão ter dezenas de arquitetos. Você que é do marketing, dezenas de pessoas do marketing. A gente tem quando faz... E eu também, né? Então, quando eu for fazer a entrevista, quando a gente for fazer a entrevista, a gente sempre tem que pensar que as habilidades técnicas, assim, elas vão ser muito parecidas. Então, uma vaga de designer, vão ter 20 designers se candidatando. Uma vaga de produtos, vão ter 20, 30, 50, 1000 PMs se candidatando. Agora, o ponto é, como que você se diferencia dessa galera? Então, por exemplo, vou dar uns exemplos legais que eu já vi e eu vi que faz muita diferença. Um cara de design chega numa entrevista e ele fala sobre como melhorar a jornada para trazer mais receita para a empresa, ele é um cara que pensa em negócios. Ele se diferencia. Ele não pensa só no design, ele pensa em negócios. Ele é um cara de produto. Então, eu tenho gente de produto no meu time também. E a gente fala muito sobre isso. Você é um cara de produto. Quais outras habilidades você pode desenvolver que vão tornar aquele produto melhor? Então, imagina que você é um cara de produto, então você trabalha ali o ágil, né, que está muito em alta nas startups, nas empresas e tal, mas você é um cara que super fera em copywriting. Você vai conseguir entregar um produto muito melhor, porque você vai ser bom também em comunicação. Então, no final das contas, quando a gente está no processo seletivo, você tem que entender que a partida, né, o currículo, tá todo mundo muito parecido com você. E se o currículo sozinho fosse suficiente, não precisava da entrevista. Então, se você vai para a entrevista, é porque você precisa se diferenciar. Se você começa a contar, sou formada nisso, fiz aquilo, cara, todo mundo é formado nisso, todo mundo fez aquilo. Porque tá todo mundo igual a você. Então, você tem que buscar pontos de diferenciação, que é, olha, eu sou marketing, mas eu sou muito bom em análise. Raríssimo isso acontecer, né? Tipo, é difícil. Eu sou de produto, mas eu sei de marketing, eu sei de copy. Eu sou de UX, mas eu penso em negócios. Então, no final das contas, quando a gente vai para um processo seletivo, você tem que pensar, todo mundo que tá aqui é muito parecido comigo. Como que eu me diferencio dessa galera? É através de soft skills, é através do que eu já entreguei. É entendendo o problema do cara que quer me contratar e as minhas habilidades resolvem esse problema. Então, no final, a gente tem que se colocar com a cabeça do entrevistador. Né? Hoje eu entrevisto, eu sei. Por isso que eu falo isso no meu Instagram. Porque eu sei o que a gente pensa, né? E faz muita diferença. Então, quando você consegue entender esses pequenos, que parecem detalhes, mas eles fazem tudo. Acho que acaba sendo... Cada entrevista é uma entrevista. Você vai ter que... A sua narrativa para cada empresa, para cada gestor, vai ser diferente, né? Então, você tem que estar preparado pra falar com qualquer pessoa. Então, é isso. Você vai ter um gestor que vai lá super grosseiro e tal, e você tem que saber se vender pra esse. Então, cada entrevista é uma entrevista, né? Porque o currículo se mantém o mesmo. Outra coisa também que é muito legal de entrevista é você conectar a familiaridade. Então, você precisa, antes de uma entrevista, todo mundo fala, né? Eu tenho que ir lá olhar o site da empresa. Não. Você tem que entender também, né? O que foi saindo na imprensa sobre aquela empresa, o que as pessoas falaram, o que o CEO dela falou, o que está sendo dito sobre ela, o que ela resolve de problema. Vai no Reclame Aqui, o que as pessoas estão reclamando. Tenta sair um pouco do basicão. E quando você chegar na entrevista, você busca essa familiaridade. O que é a familiaridade aqui? A familiaridade é você falar com a pessoa sobre os problemas que você já viu que eles têm. E outro ponto também legal é de você trazer a familiaridade aqui, pensando da seguinte forma, olha, para esse problema que você tem, eu começaria semana que vem a gente resolvendo isso, isso e isso. Ou a gente fazendo dessa forma. Você já fala que semana que vem você tá lá. Entendeu? E aí isso cria uma familiaridade que você entendeu o problema da pessoa. Você foi lá no Reclame Aqui, você viu que os clientes reclamam. Você viu a última reportagem que saiu na imprensa, que o CEO falou que agora o caminho é esse, que a gente tá fazendo dessa forma. Então, no processo de entrevista, nada mais é do que você tentar encontrar uma pessoa que de fato resolva aquele problema e você tenha
pareça, no final das contas, com a cultura. Porque a gente precisa trazer pessoas que se adaptem à cultura, né? Que estejam ali próximos também da gente enquanto cultura, né? Enquanto valores, enquanto que a gente acredita. E quando você traz essa familiaridade pra cima, né? Pra mesa e pra conversa, faz muita diferença. Então, você fala assim, olha, pra esse problema que você tá resolvendo, eu começaria semana que vem por esse lado. Eu faria dessa forma, eu contrataria mais gente disso aqui. E você traz pra dentro da mesa, né? Pra conversa, a solução daquele problema. Então, você começa a discutir muito mais o negócio em si e a alavanca de crescimento, que aí traz pro growth de novo, do que, eu fui formado na universidade tal, de administração e tal. No final das contas, a gente quer gente que resolva o problema. E eu acho que existem técnicas de entrevistas que ajudam a gente ali a se diferenciar no final das contas. Sim. E eu acho que é importante também essa transparência, né, com o entrevistador. Porque, por exemplo, até o que o Pedro trouxe, como é que eu saio de uma área X e vou para uma área Y que eu não tive tanta experiência, mas eu quero migrar. Eu acho que às vezes até a transparência de dizer, estudei isso, fiz meus projetos pessoais e tal, e estou querendo esse desafio, quero aprender sobre isso, quero crescer junto com a área dentro da empresa e tal. Às vezes acaba que o cara vai, pela sua narrativa, contratar você, que talvez não tenha tanta experiência no assunto, do que uma outra pessoa que simplesmente fala, eu fiz o curso tal, trabalhei na empresa tal, fazendo isso, mas não mostrou tanta vontade de buscar, de aprender, de crescer na área, né? Então, a vontade, ela faz toda a diferença. Eu acho que todo mundo consegue aprender, né? Claro, você tem que ser também, tem que ter as suas habilidades ali, né? Mais natas, mais próximas de você. Mas você consegue aprender, né? Consegue. Então, quando a gente fala de nosso lugar no mercado, né? Onde é que você se encontra? É quando você se conhece, então você sabe as habilidades que você tem, você sabe aquilo que você é bom, mas você também entende o que o mercado está pedindo. Então, quando você reúne essas duas esferas, eu estou entendendo o que o mercado está pedindo, as habilidades que ele exige, né, as carreiras estão crescendo, e eu tenho essa habilidade para entregar. Então, é aí que é o nosso local, é onde a gente é bom com aquilo que o mercado precisa. O equilíbrio perfeito. É difícil, né? Quer perguntar alguma coisa? Manda bala aí. Uma coisa que até vem no seu Instagram, eu queria te perguntar, acho que você já falou muito aqui sobre isso, acho que deu alguns insights, mas a gente tentar resumir de uma forma mais compilada, assim, como desenvolver uma equipe de alta performance. A equipe de alta performance nada mais é do que você ter, de fato, as pessoas certas ali no lugar certo. E tem um ponto que é super importante, é que não tem bala de prata, assim, sabe? Uma pessoa que resolva tudo ou que seja boa em tudo. Então, o que a gente precisa, na verdade, é entender para aquele momento da empresa, né? O que a empresa está precisando? Quais posições a gente precisa? Como que essas pessoas alcançam, né, o desempenho com a performance? No final das contas, é o que a gente precisa juntar. E é muito bonito a gente falar assim, não, porque a gente precisa de uma equipe que as pessoas são diferentes, né? Elas têm ali habilidades diferentes. Só que quando você coloca todo mundo junto, é um mega desafio. Porque, aquela pessoa é boa naquilo. Tudo bem, aquela pessoa é boa naquilo. Então, mas quando eu junto, não é tão fácil assim. As coisas não se conectam tão simples assim. Então, a gente, quando quer formar uma equipe de alta performance, a gente precisa entender o que as pessoas são boas, né? Pelo que a gente precisa. E a gente também não pode ser ausente. Porque uma das grandes falhas dos líderes também, né? E a gente também tem que estar sempre atento para isso, eu não posso me ausentar. Eu tenho que dizer o que a pessoa precisa fazer, eu tenho que estar acompanhando se ela fez, tenho que acompanhando como que ela fez, eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo com ela. Então, a equipe de alta performance, para mim, ela tá muito mais relacionada a, cara, essa galera aqui tá engajada? Ela tem um objetivo em comum? Ela sabe o contexto? Porque a gente também, enquanto líder, dá muito direção. Olha, faz isso. Olha, faz aquilo. Agora faz isso. Agora tu prioriza isso. Mas o que a gente precisa quando a gente quer um time de alta performance? É colocar as pessoas dentro do problema. É trazer o contexto daquilo. Então, nosso papel enquanto líder é dar contexto, é dar direção, é trazer o engajamento, é conectar as pessoas, é melhorar a comunicação. Comunicação é um fator crucial e dá muito problema. Porque um entendeu, o outro não entendeu, a outro escreve demais, o outro fala de menos. Então, no final das contas, todos esses fatores reunidos é o que ajuda a gente a construir um time de alta performance. Sabendo que não temos uma pessoa, que faça tudo, né? Cada um no seu quadradinho. E aí, acho que o papel do líder, principalmente quando tem pessoas tão diferentes trabalhando juntas, é ser o elo de união entre elas, Exato. né? Até porque se elas são muito diferentes, a relação entre elas não vai ser simples. Não porque pode. Você procura, pelo menos para manter relações sociais, assim, você acaba procurando os seus iguais, né? Então, se são pessoas muito diferentes, com habilidades muito diferentes, você acaba não se identificando tanto com a pessoa, e aí a equipe
pode acabar ficando afastada, né? Então, o líder, além de tudo isso que você falou, Isso é o ele tem que... engajamento. O engajamento é você colocar as pessoas próximas, né? No sentido de delas se conectarem, delas estarem engajadas em prol de um objetivo em comum. Então, no final das contas, a gente precisa de pessoas maduras que entendam, tudo bem, eu sou diferente do fulano, eu penso diferente do fulano, mas a gente tem um objetivo em comum. A gente está no mesmo contexto. A gente precisa resolver problemas, né, parecidos ou os mesmos problemas. Então, no final, a alta performance, para mim, ela está muito mais relacionada a essa mentalidade de você colocar nas pessoas de que elas precisam aprender, elas precisam se desenvolver, elas precisam alcançar aqueles resultados esperados. Então, está muito mais relacionada a essa parte de como é que eu melhoro ali, né, a performance junto ao desempenho com as pessoas conectadas, que é o mais difícil. Realmente não parece ser fácil. Não sou líder ainda serei. Já tô aprendendo muito aqui com você. E, Aline, falando sobre gestão de alta performance, né? A gente fala muito sobre feedbacks também. O gestor tem que estar dando feedback para a equipe. Às vezes a equipe tem que estar pedindo feedback para o gestor. Como que tem que ser um feedback ideal para uma equipe? Existe um feedback ideal, assim? Eu entendo que sim. É um modelo... Talvez deixe mais clareza. Porque no final das contas, o que você quer com feedback? Que a pessoa entenda os pontos que ela quer melhorar. Então, o que não fazer no feedback é aquele feedback que a gente chama que é o sanduíche. Que você começa falando o que a pessoa tem que fazer, depois você diz que ela não tem que fazer, o que ela é bom, o que ela é ruim. Esse feedback, ele acaba confundindo um pouco. Porque no final das contas, a pessoa pode entender que aquilo que você falou que era muito bom, não deixa tão claro o ponto que ela precisa desenvolver. E ela pode também não entender que aquele ponto de desenvolvimento é muito importante. Então, esse é um que eu não recomendo. O tipo de feedback que eu acho que é bacana da gente pensar quando é um feedback de desenvolvimento, porque o feedback também não é sempre negativo, né? A gente tem essa associação. Ele não precisa ser negativo sempre, né? Ele também pode ser um feedback positivo. Mas quando ele for negativo, é você sempre tentar ser objetivo e claro. E aí você tem alguns aspectos que você pode tentar trazer. Por exemplo, a gente fala de situação, né, comportamento, impacto. Por quê? Uma coisa é você tá aqui, eu tô falando com você, e você tá aqui no celular. Pá. E aí eu viro pra você e falo, olha, você não tem compromisso. É totalmente diferente de eu falar pra você, olha, nessa situação que a gente tava aqui numa reunião, a gente tá aqui gravando podcast, você ficou no celular. Quando você fica no celular, você demonstra que você não tem interesse. Então, eu deixo muito claro a situação que aconteceu, o comportamento que foi feito, e também eu deixo muito claro o impacto que aquilo causou. Você causou em mim uma impressão de que você não tá tão comprometido. E o feedback também, ele não pode ser um desabafo. Essa é uma outra falha, né? A gente vai, às vezes, carregado de emoção, de energia. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele não é um desabafo. E ele precisa ter muito claro esse aspecto de plano, né? O que vai ser feito com aquilo? Como que a gente vai trabalhar esses aspectos? De que forma a gente vai se desenvolver nisso? Então, o feedback, pra mim, ele precisa ser... Como que a gente fala aqui, né? A gente tá filmando. Então, tem que ser algo que não pode ser algo que eu ache. Não pode ser algo que eu penso. Não pode ser subjetivo. Tem que ser algo que você concorda. Você concorda comigo que a gente tá aqui gravando um podcast? Você concorda comigo que você estava no celular? Você concorda comigo que isso passa a percepção de que você não está interessado? Não tem o que discutir. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é subjetivo. É sobre uma situação real, que é aquilo que a gente fala, né? O feedback é como se você tivesse uma câmerazinha. Então, para ele ser efetivo, as pessoas têm que ter essa clareza de que aquilo aconteceu, é com base em fato, não é uma opinião. Né? Acho que é por isso que é importante duas coisas. Primeiro, trazer exemplos, ao invés de simplesmente chegar e falar, você não é comprometido. Mas por quê? O que eu fiz? Aí é importante a parte de trazer exemplos e é o que você falou de one-on-one, que são feedbacks constantes, né? E não só quando a empresa fala, você tem que dar feedback. Até porque acaba sendo mais uma burocracia para algumas pessoas. E o ideal é que seja algo que aconteça não é pessoal, né? Não é pessoal. Né? Às vezes as pessoas também, elas absorvem aquilo de uma forma muito negativa. Não é sobre você. Tem que ser sobre algo que aconteceu. Tem que ser sobre uma atitude, tem que ser sobre um comportamento, tem que ser sobre algo que era esperado, foi combinado e não foi entregue. Então não é sobre a pessoa. É sobre algo que de fato aconteceu, né? É sobre um fato que aconteceu e que precisa ser ajustado. E quanto mais rápido for, né, esse feedback, melhor, porque tá fresco ali a situação, né? Sim. É um pouco como o adestramento de cachorro, de pet. Né? Já na hora, né? Porque se você deixa pra dar o retorno, o feedback pro seu cachorro na hora, ou o petisco... Ele não vai lembrar. Se você não for na hora, ele não vai lembrar, né? É. Tem que fazer ali pra adestrar ele certinho. Achei um bom comparativo. Aí vão falar assim, nossa, você tá chamando os funcionários de cachorro, de pet. Sempre tem, né? Mas assim, não deixa de ser um adestramento, né? É lógico, a gente não vai chamar disso, mas é uma forma de você ir com repetição e feedback que quando você vai desenvolvendo, leva né? pro lado da crítica,
você leva como sempre pro pessoal. A pessoa está me criticando, ela está me julgando. Mas a gente precisa ter a mente aberta quando a gente recebe feedback, que é muito, isso aqui tá me ajudando a me desenvolver. Isso aqui é uma etapa que faz parte do meu desenvolvimento. Então, aparar as arestas ali, corrigir comportamento, corrigir comunicação, alinhamento de entrega, ele faz parte. Claro, com respeito, com empatia, né? Trazendo claramente o que aconteceu, o fato, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Mas ele tem um intuito genuíno, né? Que deve ser do gestor, de tentar ajudar, no final das contas. Acho que você já respondeu, né? Quando ela receber um feedback negativo, ela não levar pro pessoal. Esse é um ponto. O outro aspecto é, às vezes a gente leva tanto o negativo pro coração que a gente não se liga no desenvolvimento. Então, toda vez que você receber um feedback negativo, no final das contas, a gente sofre tanto pela crítica que a gente nunca para pra pensar, putz, mas o que eu preciso fazer mesmo pra me desenvolver? A gente só sofre pela crítica. Outro ponto também que é muito comum e que é uma falha no final das contas é você não ouvir atentamente. É como a Júlia falou, você não pedir exemplo. É você ficar interrompendo a pessoa o tempo inteiro. E uma coisa também que é muito imaturo é a pessoa tá te dando feedback, você vai falar assim, não, mas olha só, você também fez isso. Não, mas olha só, o fulano também faz. Não, mas olha só, não é assim. O feedback, ele tá ali pra te desenvolver. É sobre você, não é sobre você como pessoa, é sobre o seu desenvolvimento. Então, quando você receber um feedback que você entende também que não seja ruim, não seja bom, né, não era aquilo que você esperava, tenta ouvir atentamente. Abre essa mentalidade para que é algo que eu estou aprendendo. A pessoa está preocupada com o meu desenvolvimento. E uma coisa que eu falei um dia desse também, faz muita diferença. As pessoas, né, recebem feedback negativo e elas travam, né? Trava na crítica, trava... Ai, meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo? Eu vejo poucas pessoas durante a minha carreira que receberam feedback negativo e um pouco tempo depois elas voltaram até mim e falaram assim, olha, eu entendi aquilo que você falou, eu tô aberta, eu tenho interesse e eu trouxe esse plano aqui para eu corrigir, né, para acertar a rota. Então, quando a gente tem essa maturidade, que é receber um feedback negativo, deixa eu entender primeiro o que é. E agora eu tô corrigindo essa rota, é sobre o meu desenvolvimento. Eu vou voltar nessa pessoa um tempo depois e vou falar, sabe aqueles pontos que você me trouxe? Então, ó, pensei sobre isso, pensei sobre aquilo. Vou corrigir isso dessa forma. Você acha que melhorou o meu comportamento? Que a gente fala, tipo, do follow-up do feedback, né? Que é você ter essa maturidade, essa abertura e demonstrar esse interesse em se desenvolver. É pouca gente faz isso também. Sim. Legal. Eu acho importante isso, de ter essa escuta ativa, né? Você realmente ouvir, falando isso como se eu fosse super assim, não, eu estou desenvolvendo. Mas realmente você ouvir o que a pessoa tá falando e absorver aquilo e não tentar se justificar com tudo, né? Porque às vezes a pessoa tá te trazendo pontos negativos do seu desenvolvimento e tal. Ao invés de você estar ouvindo, você já tá pensando, não, mas eu fiz isso por causa disso. É que é natural, às vezes você nem as pessoas se defenderem, né? Que ela tá se sentindo atacada. E na verdade ela quer se defender e ela vai procurar, às vezes, uma justificativa. Por isso que o ideal também é ser feito no privado. É ser feito numa reunião entre você e outra pessoa, né? Não ser em público. Elogios em público e... exatamente. Puxão de orelha em particular, né? Como uma coisa assim. É isso. E a gente queria pedir aqui, aproveitar o seu feedback. Tá gostando do nosso papo? Deixa o like aqui no nosso vídeo. E deixa um comentário de alguma situação sobre algum feedback ou alguma coisa que você viu aqui no nosso podcast e você se identificou. Comenta aqui embaixo alguma situação que você viveu no ambiente corporativo, beleza? Então, deixa seu feedback, é muito importante pra gente. Em relação a essa questão do feedback ser negativo, é que eu acho que existe uma cultura das pessoas acharem que um feedback necessariamente é negativo. Tem gente que tem medo da rodada de feedback dentro da empresa. Não faz o menor sentido ter medo. É justamente assim, mas é lógico, depende do gestor que vai te dar o feedback, mas é uma forma de se desenvolver, né? É uma forma de ter clareza. Eu entendo o processo de feedback, de one-on-one, né, de conversas difíceis. No final das contas, a gente tem que ter clareza sobre onde a gente tá, né? O que precisa, o que tá faltando. E aí, o que eu sou bom, né? Como é que eu consigo aqui conciliar as minhas habilidades com o que a empresa precisa? Como é que eu falo também pro meu gestor o que eu quero? Porque o momento de feedback também, ele tem que ser intencional da sua parte. Você não pode só ali também, no momento final, você receber, entender a avaliação, a perspectiva, né, a visão do outro. Mas é legal você virar e falar assim, olha, o meu próximo passo de carreira, eu entendo que seja isso. Eu gostaria de ir para esse lado. Você também vê isso dessa forma? O que você acha disso? E ajudar nessa construção. Porque no final das contas, o feedback, ele quer alinhar ali, né? É um processo de alinhamento. Então, que você e o seu gestor estejam alinhados ali, né? No desenvolvimento, no objetivo comum, para onde as coisas estão indo, se você também está satisfeito, não está. Então, no final, eu acho que ele tem que servir como um direcionador, assim, né? Um processo de direção. E agora, mudando um pouco da questão de feedback,
mas você hoje é professora na pós-graduação de marketing da Conquer. O quanto ser professora mudou a sua forma de enxergar o profissional? A forma de se posicionar como líder? Mudou bastante coisa, principalmente quando eu vi que as pessoas que estavam ali na pós-graduação, aspectos relacionados à carreira, elas ainda tinham muitas dúvidas, assim. Então, eu acho que a parte do técnico ali, né, do desenvolvimento, de marketing e tal, estava muito claro para elas ali o que a gente estava ensinando, né? Então, sobre o copywriting, sobre a parte de brand, sobre a parte de, né, centralidade do cliente e tal. E o que eu sentia, muita dúvida das pessoas, e aí foi onde eu comecei também a pensar sobre isso, abrir o meu Instagram para falar sobre isso, foi que essas soft skills, elas estavam meio que ficando pelo caminho. Então, como que eu poderia ajudar essas pessoas, né, a se desenvolverem nisso também? Como elas poderiam se comunicar melhor? Como que elas poderiam ser mais intencionais na carreira? Como que elas conseguiram fazer uma transição? Por exemplo, dentro da sala de aula, tinham pessoas que eram do financeiro e queriam passar para o marketing. Então, que aprender copy, aprender brand não ia ser suficiente para ela, né? Uhum. Então, eu entendi que o meu papel ali enquanto professora era também ser essa ponte. Ajudar as pessoas a alcançarem aqueles objetivos. Tem uma frase que eu vi sobre conhecimento uma vez que eu achei muito legal, né? Que ele retrata bem o papel do professor. Que o conhecimento é como se a gente fosse uma torneira. E o conhecimento passa pela gente, mas ele não é nosso. Uhum. Mas o meu papel enquanto professor, é o mesmo da torneira, é servir o outro, né? É levar esse conhecimento para o outro. Então, o processo de ser professora me fez melhorar em vários aspectos, assim, pessoalmente. Eu me sinto muito mais segura para falar. Eu consigo falar em público com muito mais tranquilidade. Eu falava muito rápido. Eu ainda falo rápido, mas assim, eu falava muito mais rápido. Então, você entende que o outro precisa, às vezes, você fala mais devagar. Eu fui aprender muito mais de oratória, de apresentação, porque as pausas são importantes, porque você tem que dar exemplo, você tem que estruturar os exemplos antes, você tem que trazer para a aula também aquela energia. Eu dou aula à noite, para adulto. Então, imagina que a pessoa já passou o dia inteiro trabalhando. Com a mente moída ali. E aí você chega lá também meio assim... E assim, para dar aula, o que eu aprendi no final das contas é que a mesma energia que eu quero que os meus colaboradores tenham, que eu tenha dentro da empresa, e que é um ponto forte meu, eu preciso levar ela assim, a 200% na sala de aula. Uhum. Porque essa energia é o que faz que as pessoas prestem atenção. É aquele momento que você faz uma pergunta, que você deixa as pessoas pensarem, você leva um exemplo diferente, você leva um vídeo, você quebra ali os momentos de aula. Então, no final das contas, para mim, dar aula me abriu o leque para uma série de outras coisas, né? Uhum. E a aula também, como ela é construída, ela te ajuda a melhorar em apresentação. Porque a aula, a Conquer é muito boa nisso, né? Os cursos são fantásticos. Então, você aprende muito sobre storytelling, como que as aulas são construídas. Eu refiz alguns módulos, né? Eu fiz alguns módulos para eles. E a gente tinha ali o papel igualzinho do storytelling, né? Você tem um vilão, você tem um inimigo comum, você vai ali construindo os atos dentro das aulas, tá? Então, foi tudo muito bem pensado. E no final, eu acho que a gente consegue também passar esse conhecimento e fazer com que a comunicação flua. Porque a comunicação é tornar algo comum. Então, o que eu percebi dando aula é que quanto melhor fosse a minha comunicação, mais comum eu tornaria aquele aprendizado. Tornar algo que às vezes é um pouco mais complexo em algo mais simples. Uhum. Então, esse eu acho que é o grande desafio do professor, né? E eu, quando estudava na faculdade, eu tenho clareza. Os professores que eu adorava eram os caras que estavam trabalhando. É muito diferente. Você tem um professor que ele tá falando com você e ele sabe o que aconteceu, ele tá no mercado, ele tá trabalhando. E eu queria ser essa pessoa, né? De falar assim, olha, eu tô aqui dando aula, mas eu sei que você tá passando, né? Eu também trabalhei aqui o dia inteiro, eu também tô aqui, né, tentando construir minha carreira, eu sei do que você tá vivendo. Então, eu acho que reúne um pouco os dois aspectos, assim, do lado profissional e esse desenvolvimento que eu mesma desenvolvi em muitas coisas. E é muito gratificante você ver as pessoas no final, assim, falando, nossa, eu consegui aprender de marketing, mas eu aprendi sobre comunicação, eu aprendi sobre o que eu quero pra mim, eu aprendi sobre carreira. Então, no final, ser professora, eu acho que é essa ponte, sabe? Que conecta aí o que você é hoje, né, com o que você quer ser amanhã. Ah, que legal. Acho que é super importante essa ponte. Você deu esse exemplo, achei ótimo, porque eu na faculdade senti a mesma coisa. Muita diferença, né? Eu tinha professores bem mais velhos que realmente eles conheciam muito, só que eles não estavam no mercado. Então, você perguntava alguma coisa, não sei. Eu vou dar uma olhada. E você pegava os professores mais jovens que estavam no mercado, que estavam montando empresa e tal. Fluía muito mais as conversas, a aula era diferente, a didática faz muita diferença. Você cria uma conexão, né? Você tá no game. Então, assim, é diferente. Por isso que eu acho que a mentoria, ela conecta com a aula, que ela conecta com a minha carreira, porque, assim, você está no game, né? Então, você sabe do que as pessoas estão falando, porque você já viveu aquilo, você já passou por aquilo, você passa por aquilo. Então, é muito legal você conseguir ensinar sobre algo que você vive.
né? Você consegue dar exemplos sobre algo que você já passou. Então, eu trazia muitos exemplos, assim, as pessoas têm uma super curiosidade das empresas que eu trabalhei. Como que é feito o brand da empresa tal? Como que é feito, a empresa chegou em tal momento, como? Ou como é que ela faz o growth, né, dentro de casa? A gente pode contar da cozinha. Porque o que não se conta é a cozinha. Né? E o que tá aí de padrão tá nos livros, né? Mas o que não é ensinado, né? É o que tá na cozinha, né? Como as coisas de fato funcionam, como que aquelas coisas se conectam, como que uma empresa também, né, constrói aquilo que vai pro público. Só quem tá lá na cozinha sabe, né? E aí faz toda a diferença você conseguir ser essa pessoa que tá lá falando, é dessa forma, a gente faz desse jeito. No final das contas, você vê isso bonitinho, mas aqui, tem todo um preparo por trás, entendeu? Esse exemplo da cozinha resume muito o que a gente quer trazer com o podcast. A gente quer trazer o conhecimento da cozinha para as pessoas. Pra entender que não é assim, não, chegou lá, que bonitinho. A pessoa é um super-homem, não. Ela cozinhou muito lá, fez muito preparo. E o líder também não é um super-homem, porque a gente olha, às vezes, o papel de liderança e coloca a pessoa no Olimpo, né? Parece que ela tá assim, porque a pessoa chegou, porque ela tá lá e tal. E, na verdade, gente, aquela pessoa tem um monte de insegurança, ela tem um monte de incerteza. Ela erra, ela precisa de ajuda. Ela também precisa se desenvolver em alguns aspectos. Então, quando a gente olha para o líder também, ele também está nesse mesmo processo. A gente também precisa ter dessa empatia. E uma outra coisa do líder também que é pouco falado é que o líder é muito solitário. Quanto mais você subir na sua carreira, quanto mais alto for o seu cargo executivo, né, que a gente fala, mais sozinho você vai ser. Você imagina que um cara que é CEO, ele não pode dividir tudo que ele sabe. Ele não pode compartilhar tudo com todo mundo. Nem com os diretos dele, às vezes. Então, quanto mais você subir na carreira, não tem só o lado bom de você ganhar mais. Não tem só o lado, né, de você também ganhar mais responsabilidade, ganhar mais o cargo. Você também tem um lado de ser muito solitário, de tomar muitas decisões difíceis, de ter muitas conversas difíceis. De você também não poder contar coisas para as pessoas. E ser sozinho, né? Eu acho que o líder, ele também tem esse papel ali de entender que isso também vai fazer parte da carreira dele enquanto líder, né? E você, como mentor, você prepara os líderes para serem solitários? Porque é um pouco disso também, né? A pessoa tá acostumada a trabalhar com um monte de par ali, um monte de colega, daqui a pouco começa a ficar sozinha. Ela mesma se sente num ambiente diferente, que talvez não se sinta confortável, ela começa a se sentir angustiada, não poder compartilhar, né? Exato. E vai fazer parte. Então, o lado emocional, assim, né, da liderança, ela é muito importante, ela é muito presente. Às vezes, a gente consegue, tipo, melhorar algumas coisas, não necessariamente sendo até financeiras. Então, a gente consegue pensar, cara, peraí, como é que eu vou fazer para engajar mais essas pessoas, mas eu não posso contar exatamente o que está acontecendo? Ou como é que eu consigo conectar os pontos aqui para elas, sendo que essa decisão vai ser só minha? No final, tem um ponto de liderança que é pouquíssimo falado. Todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser gerente, todo mundo quer crescer. Mas existem muitos aspectos difíceis, assim, de você ter que realmente ter muitas conversas difíceis. Você vai ter que tomar decisões sozinho, você vai ter que assumir muito risco. Você vai ter que gerir pessoas totalmente diferentes, que têm gostos diferentes. As pessoas vão gostar de você pelo mesmo motivo que outras pessoas não vão gostar. Então, como é que você consegue, né, superar isso tudo? Você tem que ter essa clareza muito grande. Você tem que ter esse preparo emocional muito grande. Né? Você tem que ter, de fato, essa caminhada muito bem estruturada. Por isso que eu acho bacana quando você vai crescendo nível a nível. Porque cada degrau que você vai subindo, ele vai te preparando para o próximo. Então, quando uma pessoa chega, às vezes, já direto... Então, você citou no início, né? A pessoa entrou ali como estagiária, de repente ela vai para um sênior. Ela entrou como trainee, ela vai para um cargo de coordenação. Essa pessoa, ela vai passar por muito mais dificuldade do que aquele cara que veio crescendo, que veio construindo aquela casca ali no meio do caminho. Eu tô me dando um branco. Eu acho que o TDA tá batendo aqui. E, Aline, você estava falando, né? Quanto mais para cima a pessoa vai subindo na hierarquia, mais ela vai sendo solitária. E fica difícil ela ter pessoas para compartilhar os problemas, as dificuldades, e a pessoa acaba ficando muito angustiada. Você acha que o líder, quanto mais alto na hierarquia, ele ter pessoas, líderes de outras empresas, nos mesmos cargos que eles, para compartilhar essas frustrações ou angústias dele, isso ajuda ele ou isso é visto como algo ruim, porque ele está compartilhando algo da empresa dele, ou não necessariamente informação confidencial, mas está compartilhando alguma coisa... Situações, né? Eu acho que cada caso é um caso, né? Vai depender muito da informação, vai depender muito do líder. O que eu vejo que as pessoas buscaram, e até ouvi uma pesquisa de Harvard que passou sobre isso, que esses líderes, eles também têm mentores. Então, quando você tem um mentor, o papel do mentor às vezes é exatamente esse, né? Conseguir ali te ajudar, alguém que já passou, alguém que já fez a troca ali, já passou por esse momento que pode te ajudar. Eu acho que
Claro, né? Depender do caso, a gente consegue sim compartilhar, ter uma rede de apoio, né? Ter um network bacana. Eu acho que essa troca faz muito sentido. E eu acho que as empresas, quem tá também na alta gestão, ele precisa disso, né? Precisa dessa troca, precisa falar com outros líderes, precisa falar com outras empresas, precisa também não trazer nenhuma informação confidencial, mas ele precisa entender também o que está acontecendo diferente ali na outra empresa que você pode também agregar e aprender. E eu vejo muitos deles têm mentores também. Então, acho que a galera também que já chegou lá em cima, eles sabem também o papel, a importância de um mentor, eles têm quem consultar, né? E compartilhar, com certeza, ajuda muito. Sim. Ah, legal. Acho que é meio até psicólogo sempre tem um psicólogo. É meio que a mesma coisa, né? Acho que a gente tá tendo uma super aula aqui de mentoria. Voltando só um pouco do que você falou de oratória e tudo mais que você desenvolveu para ser professora, antes da gente começar a conversar mesmo, você falou sobre imagem, né? A imagem pessoal que você passa. Conta um pouco pra gente como que foi essa transição, o que você aprendeu e melhorou na primeira impressão que você passa para as pessoas. Então, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, muito, assim, sempre fiz bem, sempre tentei fazer o meu melhor, entregava resultado, corria atrás das coisas e tal. E durante muito tempo eu achei que realmente só o trabalho ele seria suficiente. Isso começou a mudar quando eu peguei a minha primeira liderança. E eu vi que a minha postura fazia muita diferença, a minha roupa fazia muita diferença. Eu fui líder pela primeira vez com 25 anos, então eu tinha uma cara de menina. E as pessoas eram mais velhas, eu sentia que tinha essa trava, assim, né? E aí eu fui buscar ajuda também na época, eu fui tentar entender um pouco, refazer meu marketing pessoal, entender meu posicionamento. E aí surgiu muito forte esse tema, né? Então, assim, a forma como eu usava o cabelo, eu fazia muito assim. Então, eu parecia uma menina, eu ficava nervosa, eu mexia muito no cabelo, assim. Eu usava, por exemplo, coisas pequenas, assim, sabe? Eu usava algumas sapatilhas, por exemplo, que tem um bico arredondado. Ele já dava um ar mais de princesa, sabe? Já fica mais menininha. Eu usava roupa que era muito, tipo, de menina, assim, sabe? Não passava uma segurança, uma confiança. E até então, eu não achava que esse fator ia ser uma coisa divisor de águas. Eu entendia que era algo, vou tentar me cuidar mais, né, e tal. Acho que eu vou tentar mudar alguma coisa. E aí, isso me despertou quando eu tinha ali 25, 26 anos. E eu comecei a mudar aos poucos, né? Foi um processo também de transição, de você entender o que você quer passar, né? Qual imagem você quer passar. Isso realmente é importante, não é? E aí, no meio do caminho, eu descobri que isso muda tudo. Muda, assim, da água pro vinho. Porque a forma como as pessoas te veem é a primeira impressão que elas têm de você. Isso não vai mudar. Então, a sua imagem, na verdade, é como se fosse o design de um produto. Então, pensa assim comigo, quando você compra, né, um celular, o designer é super importante, né? Você olha ali, ele é bonito, é um produto e tal. Então, a sua imagem tá super relacionada, o seu design é a sua imagem, né? Então, tá super relacionada ao seu produto, que é quem você é. E eu acho também que cuidar da imagem, né, ter esse processo que eu fiz de consultoria, ele também é um cuidado com as outras pessoas, né? Se você tá bem, se você tá mais bem vestida, se você tá se comunicando com mais clareza, traz uma segurança imensa quando você tá, né, de frente para um público, você sabe que você tá bem vestida, você tá bem colocada, aquilo transparece o que você quer passar. E eu fiz, de fato, uma consultoria completa. O meu caso era, tipo, quase perdido. Quase perdido, porque eu não tinha a menor habilidade com isso. Eu tinha muita dificuldade e eu nem sabia dessa dificuldade. Eu fui descobrindo, de fato, um processo de consultoria. E aí, a gente foi trabalhando. Então, eles trabalham com muita proporção corporal. As cores, a maquiagem, o cabelo, o tom de cabelo, né, o tamanho das roupas que você usa, o como você usa essas roupas, o que você faz para passar aquela imagem que você quer. E hoje que eu, né, finalizei o processo, eu continuo ainda aplicando isso, eu vi uma diferença assim gritante. Da forma como as pessoas te enxergam, né, da forma como elas consideram você de fato uma referência, uma autoridade, não tem como desassociar. Sim. E é o que eu falo muito pra quem trabalha comigo, assim, eu falo muito pras pessoas também, falo, por mais que você pense diferente, ou por mais que você não queira, é algo inerente nosso. Tudo que é mais bonito chama mais atenção da gente. Sim. Não tem jeito. Então a imagem nada mais é do que o seu design. Então assim, você compraria um celular que não é tão bonito, que ele é muito feio, né? Será que ele pode ser muito bom enquanto funcionalidade? Mas se ele também não for por fora, né, não demonstrar esse design, esse cuidado, também você vai ficar um pouco em dúvida. Então, acho que a imagem, o processo de imagem pra mim foi super legal, foi um investimento que valeu super a pena. Eu praticamente refiz meu guarda-roupa inteiro, assim, eu tive um processo, mudei tudo mesmo, mas foi muito legal, assim, eu consegui, hoje eu me enxergo e falo assim, nossa, realmente eu me vejo como eu gostaria de me ver, que era o que eu não conseguia. Ai, que legal. Acho que é super interessante. A gente tem até interesse nisso. Sim, tô precisando. Gente, faz toda a diferença.
depois passa contato pra gente. A gente até falou um pouco disso no último episódio. Que você falou, né? Tem um artigo, depois eu fui ver a data, 2006, chamado The Beauty Premium, saiu no New York Times. Ele fala por que pessoas bonitas... pessoas bonitas são mais bem-sucedidas, alguma coisa assim. E aí eles fazem um padrão, uma avaliação para determinar o que é uma pessoa bonita ou não, né? Faz uma avaliação com várias pessoas e testam várias situações, né, para medir se a pessoa foi bem-sucedida ou não. E até entrevistas que não eram presenciais, tipo, não eram vistas, né, fisicamente, as pessoas mais bonitas tinham mais sucesso pela maneira de se comportar de uma forma mais confiante. Confiante, sem dúvida. No digital também é assim. Então, assim, é claro que só a beleza basta? Não. Mas é fato que a pessoa já ser bonita, ela já tem um pouco mais de facilidade, porque a gente é visual, né? Sim. Então, assim, se você quer se mostrar, né, como uma pessoa mais segura, uma pessoa mais confiante, a sua imagem está totalmente atrelada ao seu posicionamento. Não dá para desassociar, né? Não dá para você enxergar, por exemplo, imagina que você tem um CEO de uma empresa, é super bem sucedido e a pessoa anda de moletom pela empresa. Não tem como, gente. Não tem como. Então, assim, quanto mais você vai crescendo, né, profissionalmente, você vai ter esse cuidado com a imagem e vai fazer sentido. Você vai precisar cuidar da sua imagem para você passar a segurança, a confiança que as pessoas precisam. E no final das contas também você está representando uma marca. Então, quando você representa uma marca, represente bem uma marca, né? Esteja pronto para o que deve é. Eu já tive casos, assim, eu até falo em casa, né? A gente trabalha híbrido, mas a gente também tem reuniões remotas, que você liga o vídeo e tal. E eu até brinco, né? Eu falo, gente, passa um filtro solar com base, passa um batonzinho. Porque eu já tive casos, por exemplo, de uma hora pra outra alguém me ligar, entrar numa reunião super importante. E se eu tivesse descabelado naquele momento, entendeu? E se eu tivesse com uma roupa de pijama? Não dá, entendeu? Você tem que estar pronto. Então, eu acho que a imagem pessoal, esse cuidado com a imagem, é o cuidar com você mesmo e você cuidar do outro. O meu cliente merece o meu melhor, né? O meu gestor merece o meu melhor. Meu colega de trabalho merece o meu melhor. E esses imprevistos, eles acontecem. Então, eu já tive inúmeros casos de alguém me chamar para um almoço de uma hora para outra, ter um almoço com alguém um pouco mais importante. Da gente também ter uma reunião de uma hora para outra, alguém te chama e você tá lá pronto. Então, assim, todas as vezes que surgiram essas oportunidades nos últimos momentos, né, de que eu vi da minha carreira, a imagem fez muita diferença. E eu acho que até dá um ânimo você se arrumar, né? Total. Eu, quando eu tava fazendo home... Eu não chegava a me maquiar inteira, mas assim, o protetor solar com base, um blushzinho. E, às vezes, sempre colocava uma roupa. Eu não gosto de trabalhar de pijama quando eu trabalho em casa. Também não, nossa, trabalho de pijama. Gente! E assim, tem gente que gosta mesmo. Mas eu falo, que ânimo que você trabalha com a roupa que você tava dormindo. Não faz sentido. Acho que você deu várias dicas de como se posicionar, como se posicionar, como ser líder, o que você pode fazer para se desenvolver como profissional, como líder também. E aí a gente sempre gosta de perguntar algumas indicações de livros, séries, filmes, enfim. Alguma coisa que a pessoa possa assistir. Lógico, não é a mesma coisa que ter uma mentoria, mas que possa ajudar ela a entrar nesse mundo. Então, eu gosto muito de livros. Então, eu vou dividir aqui com vocês que eu gosto muito. Um se chama, de fato, Lugar de Potência. Você tem alguns pontos dele aqui. É do Ricardo Basaglia, ele é muito bom. Eu acho que ele é um cara que, assim, dá pra você fazer uma mentoria com ele pelo Instagram, assim, ele é muito bom mesmo. Um outro que eu acho pra quem quer fazer transição de carreira, quem tá começando, quer uma leitura um pouquinho mais leve, tem o Seja Egoísta com a Sua Carreira, também do Luciano, ele foi um cara que trabalhou no Facebook e agora ele tá também meio que trabalhando nessa parte aí de mentoria. Acho que pra líderes tem um muito bom também da Netflix, chamado A Regra é Não Ter Regras, e lá eles falam muito sobre essa construção de cultura, sobre como você constrói uma cultura colaborativa, uma cultura de feedback. Eles são bem transparentes lá também, esse é bom, legal. Tem um outro de líder também, que é o Gestão de Alta Performance. É um livro super antigo, mas assim, ele fala do one-on-one, ele fala da construção de times, as rotinas que os times têm que ter. Também é muito bom. E eu ouço muito podcast. Então, assim, podcast de carreira, eu ouço também esse do Lugar de Potência. Acho que ele é um que eu deixaria aí como recomendação, que ele é muito bom também. Eu tenho um ótimo para indicar também, Office Talks é ótimo para a carreira. Fica aí a dica. Fica aí também. Mas o legal de você aprender, que aí eu acho que é onde a gente pode vincular esse tema, você se mantém aprendendo. Então, tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor, né, assistindo, tem gente que aprende melhor lendo. O legal é você conseguir, de fato, misturar um pouco e entender também o que faz sentido pra você. Esteja ativo, né? Esteja aprendendo. Então, eu, por exemplo, tenho livros que eu preciso estudar.
Então, como é que eu faço? Os livros que eu sei que eu preciso estudar, eu compro aquele livro físico e eu tenho até uns estilos de marcação. Então, tipo assim, essa marcação dessa cor é por isso, aquela marcação da outra cor é por isso. Então, são livros que demandam mais, são densos, demandam mais estudo. Outro que não são tão densos, eu já uso ali no Kindle, porque você lê em qualquer lugar, você tá em qualquer, né, tá lendo de qualquer forma. Outra coisa legal também, o podcast é super bacana, gente. Porque você consegue ouvir, você consegue ver, né? Então, Sim. Você consegue ali se desenvolver, consegue aprender. O mais legal é ter essa mentalidade de crescimento. E eu acho que é isso que faz pessoas serem bem-sucedidas. No final das contas, você ter sempre essa mentalidade do que eu tô aprendendo, né? De como é que eu vou me desenvolver. E é uma mentalidade que você não foca tanto no que você errou, ou no seu fracasso, ou no que deu errado. É essa mentalidade de quem tá sempre crescendo, quem tá sempre aprendendo. Acho que uma pessoa bem-sucedida, no final das contas, eu acho que é uma pessoa que ela aprende muito. Ela aprende rápido, né? Ela se adapta rápido. Então, no final, assim, pra quem quer ser bem-sucedido na carreira ou busca, aprenda. E aprenda o tempo inteiro, né? Porque daqui a um ano pode estar tudo já, né, ultrapassado. Sim. Então, você se manter ali aprendendo, né? Se manter ativo é o que vai te diferenciar. E outra coisa legal também que eu sempre falo pro pessoal que faz mentoria comigo é que quando você estuda vários assuntos, você senta em várias mesas. Então, a gente, às vezes, restringe muitos assuntos que a gente estuda. Mas imagina que você pode estudar sobre um tema totalmente diferente e você se conectar com pessoas diferentes daquele tema. Quanto mais temas você souber, quanto mais assuntos você souber, mais mesas você vai sentar. E vai te ajudar no networking. E aí, uma coisa vai conectando a outra. Então, no final das contas, o aprendizado, ele tem que ser pra vida. É o lifelong learning, né? Que você vai ali aprendendo, se desenvolvendo, trazendo aquilo ali pra sua vida, porque vai ser pra sempre. Então, a mentalidade de quem quer crescer na carreira, de quem quer se desenvolver, é ser aí um cara que aprende muito, que aprende rápido. Ai, e aproveitando, né, esse gancho que você... Aproveitando, eu odeio falar aproveitando esse gancho, eu sempre falo, é um jargão que eu sempre falo. O que você falaria pra Aline do começo, de 15 ou 18 anos, que tá começando na carreira? Que dica você daria pra ela? Eu falaria pra ela seguir em frente. Porque várias vezes acontecem coisas na nossa carreira que a gente se coloca em prova, né? As pessoas colocam prova na gente, ou a gente acha que não é capaz, a gente acha que não nasceu naquela família que teria mais condições de ajudar, a gente acha que não fez a melhor faculdade, a gente acha que não conseguiu ter o melhor networking. Só que isso, na verdade, é um processo que a gente se torna inseguro. Então, o que eu falaria pra Aline lá atrás é se mantenha firme. Porque o que a gente vai construir demora 10 anos. Então, o que eu diria pra Aline lá de trás é, não se preocupa com o ano que vem. Você tem que construir coisas pra 5 anos, pra 10 anos. Então, no final das contas, a consistência vai ser muito mais importante do que um fator que aconteceu, um emprego não tão bom que você teve, um chefe ruim que passou pela sua vida. Então, no final, o que eu acho que é legal que eu trago pra minha vida, eu postei um dia desse também essa frase, acho que é do Bill Gates, se não me engano. Ele fala exatamente isso, né? A gente superestima o que faremos em um ano e a gente subestima o que a gente vai ser em 10. Uhum. Então, o que eu falei pra Aline lá atrás é, continua, segue, sabe? Segue firme, porque as coisas não acontecem tão rápido quanto a gente gostaria. E, às vezes, os problemas que a gente tá passando naquele momento não é o todo, né? Ele faz parte do todo. Então, hoje eu olho pros problemas que eu passava lá atrás e eu vejo que, cara, passou, né? Foi superado, aquele conflito, problema, né? De inseguranças. Então, a vida é no longo prazo. Verdade, consistência, né? Em longo prazo. Consistência, isso aí. E, Aline, onde as pessoas te encontram? Instagram, LinkedIn ou até mentoria? Onde as pessoas podem te encontrar? No Instagram eu tô no aline.d.abreu. É o meu Instagram mesmo sobre carreira, a gente conversa sobre liderança, um pouco que a gente falou aqui. Eu tenho também o LinkedIn, que é a Aline Abreu. Então, esses dois são os principais canais hoje que eu acho que as pessoas podem me encontrar. Beleza, a gente vai colocar o link na descrição para o pessoal te encontrar, até porque aqui hoje a gente teve uma aula de mentoria, a gente teve uma mentoria aqui, uma conversa super legal. Acho que a gente aprendeu muito, quem tá ouvindo também vai ter aprendido muito, mas com certeza tem muito ainda para aprender e assim, se você estiver procurando uma mentoria, acho que faz todo sentido entrar em contato com a Aline. Pode falar comigo. Não falta experiência. E pessoal, na descrição vocês também encontram o link dos nossos apoiadores, tá? Em Cubemetrics e M51. Você encontra links também de cursos que você pode adquirir. E adquirindo esses cursos pelos nossos links, você está apoiando o canal sem gastar um centavo a mais. Então, caso você procure um curso de Power BI ou de Excel, os links estão na descrição. Se você gostou da conversa, deixa o like, deixa seu comentário, se inscreve aqui, porque a gente
o nosso objetivo é trazer essas informações que estão na cozinha do ambiente do executivo, do corporativo, e não são falados aí abertamente no dia a dia, né? Isso aí, por isso a gente conta muito com o feedback de vocês para entender o que vocês querem ouvir também. Se vocês querem que a gente chame a Aline de novo. Opa! Como a gente falou durante o vídeo, o feedback é super importante em qualquer área e pra gente tá sendo super relevante mesmo. É importante que vocês comentem. Então, você quer falar alguma coisa? Não, pessoal, queria agradecer. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês aí de casa também, né, gostem, curtam, compartilhem, né, comentem. A gente tá aqui, né, tentando trabalhar no desenvolvimento, né, de vocês, né, de quem tá assistindo. E eu queria agradecer o convite. Foi ótimo passar esse dia aqui com vocês. Ai, foi Aline, muito bom. A gente que agradece por você ter vindo, porque realmente, eu falei que foi uma aula, realmente foi uma aula. Obrigada por estar aqui. Ao lado prof. Então. Mas uma aula muito legal, assim, foi muito legal você estar aberta a participar, porque pra gente é super importante. Sim. E se você quiser participar também do podcast, comenta aí, manda aí o seu contato e a sua área de atuação. A gente entra em contato para marcar uma entrevista aqui. Isso aí. Uma Aline, entrevista muito não, obrigada. uma conversa, né? É uma conversa. Conversa. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Aline. Fechou. Obrigado, Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até mais.